Tudo bom, professor? Tudo bem, Mari? Como é que vocês estão? Boa noite, tudo bom? Tudo tranquilo aqui. Tudo bom, professor? Tudo bom, Mari? Tudo bom, Pedrão? Tudo Queria jóia. abrir essa live, gente. Primeiro pedindo pingo para a galera colaborar e fazer perguntas. A gente vai falar do livro da Mari também sobre vidas LGBT, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês totalmente fora do livro, mais em cima dos assuntos correntes. O que vocês acharam dos protestos de ontem? Quem quer começar? Fala aí. Eu achei extremamente necessários, né? Acho que é muito importante. Pelo que eu pude verificar, tá todo mundo se cuidando, né, nesse processo, o que acho que também é algo que diferencia muito o ponto de partida desses processos a partir da esquerda, né? Porque eu vejo muito essa narrativa na direita, né? Mas então a esquerda também está saindo às ruas, como é que fica, né? A partir disso. Então eu vejo algo muito interessante na preocupação com o cuidado, a solidariedade, a distribuição de máscaras PFF2 para quem não tem, né? Esse tipo de cuidado eu tenho achado muito bacana e acho que a gente está meio sem saída, é o que tem para fazer, né? Estamos numa situação de pandemia, 500 mil mortos, então acho que o pessoal está indo à luta, cada um está contribuindo como pode, e eu entendo que quem consegue, quem tem condições e está bem e não iria se sentir mal indo para manifestação na rua e tudo mais, tem condições de colaborar nesse sentido, eu acho que tem mesmo. Muito bom. O pessoal está perguntando, a Mari é filha do Pedro Serrano? Sim, é filha do professor Pedro Serrano. Pode comentar, professor. A Mari é minha filha do meio, né? Eu tenho 4 filhos, ela é a terceira, né? Então O senhor teve um filho recentemente que se casou, né, professor? Eu vi nas redes também. Sim, meu filho se casou com ele, o nome dele é Pedrinho, meu filho Pedro Estevão Serrano Filho, né? Casou com o Caio, é um rapaz muito gente boa, também da mesma profissão dele, eles são dessa área de vocês aí, da comunicação. Tadinho dele. Meus pêsames. Mas ele é legal, ele se dá bem, que ele presta serviço para a empresa aí, nesse negócio de marketing, etc. Tá ganhando bem, tá se virando bem. Mas eles casaram, foi um casamento simples, né? Foi no cartório, foi só a Mari e a Ju para serem testemunhas, e mais ninguém, porque com essa pandemia não tem jeito, né? Mas a gente vai fazer uma comemoração depois de acabar essa peste que nós estamos aí. A gente vai fazer uma festinha aí. Entendi. E aí, qual é o seu balanço dos protestos de ontem, professor? Eu acho que foram muito positivos, né? Acho que foram maiores do que o da vez anterior, né? E como diz a turma, espero que sejam menores do próximo. Eu acho que, infelizmente, nós não temos outro jeito, né? Eu tenho muita cautela. Eu acho que esse negócio de manifestação, de aglomeração em tempo de pandemia não é nada recomendável. Mas o que vamos fazer? Esse sujeito que está no poder não pode. Se a gente conseguir um dia sem Bolsonaro, um dia de mandato a menos, salva vidas. Um dia. Então, vale qualquer esforço, né? Quer dizer, não tem... É um problema, porque ele é uma ameaça à saúde, à vida, à democracia, a tudo que de melhor na humanidade. O sujeito é uma ameaça, quer dizer, é impressionante o que fizer, que a gente... Bem, eu, sinceramente, eu votei no Haddad, não tem nada a ver com isso, para ser bem objetivo. Mas assim, o que fizeram com esse país, né? Impressionante. Entregaram na mão desse qualificado, degenerado totalmente, e para gerir o país num momento desse, né? O que pode ser pior que isso? Difícil ter coisa pior. Pode ter, talvez, né? Meteoro, não sei, mas assim, é difícil. Nós estamos numa situação muito ruim, então não tem jeito, tem que ter manifestação mesmo. Tem, com as cautelas aí máximas possíveis, né? Procurar gente já vacinada e gente mais jovem, que tem menos perigo, né? Acho que é. Mas principalmente eu acho que isso de usar máscara, de ter distanciamento, de ter essas cautelas, né? Mas eu acho que nós não temos outro jeito. Infelizmente, esse sujeito ele não dá chance. Eu falei já aqui, Pedro, o fascismo ele tem uma característica que é o pior dele, que é transformar a gente em algo parecido com ele, né? E às vezes a gente não tem jeito. Estamos nós tendo que aglomerar, porque não tem jeito, não tem outro jeito, tem que enfrentar. E acho que a gente tem que subir o tom, muito.
Eu acho que é na base do não passarão dessa vez e pagarão. Quer dizer, vão ter que pagar pelo que fizeram. Não pode ser assim. 500 mil mortos. Num país com a estrutura do SUS, com a capacidade de vacinação que tem, com a capacidade de produzir política pública de saúde, nós estamos nessa situação. Pelo amor de Deus, isso aí é política pública genocida mesmo, não tem outro nome. É uma vergonha. E teve uma consequência, né, professor? Eu ia te perguntar agora uma questão mais da área jurídica, mas a gente teve a notícia hoje que circulou pelos jornais e a gente deu lá no DCM, que tá rolando uma articulação conjunta de partidos de esquerda e até ex-aliados do Bolsonaro num super pedido de impeachment com 20 tipos de crime contra a responsabilidade. Eles foram até agora 121 pedidos de impeachment apresentados. Esse agregaria desde o Frota, a Joyce Hasselmann, até os partidos de esquerda PSOL, PT, PCdoB, PDT, PSB, Rede, UP, PV, Cidadania, teriam liderado essas discussões para pressionar o Arthur Maia, que é o presidente da Câmara. A essa altura do campeonato... Oi? O Arthur Lira. Arthur Lira, isso, desculpa. Juntei o Maia com o Lira e ficou uma confusão só. Mas, enfim, você acha que essa altura do campeonato a gente ainda pode sonhar com impeachment? Ou mesmo sem a possibilidade de impeachment, esse super pedido ainda é relevante? Eu acho que gente na rua muda as coisas. Né? Em especial quando você fala de uma decisão do parlamento. Então, tem chance, sim. Acho que tem que fazer mais 121 pedidos, não tem problema. Pedido a gente tem que fazer todo dia, né? E acho que tem que fazer mesmo. Ele seria simbólico. Eu assinei um pedido dos partidos de esquerda. Eu fui um dos que subscreveu. Eles fizeram lá partido de esquerda, juristas, mais movimentos sociais. E eu assinei. Não sei se você lembra na época. Eu fui um dos que subscreveu. Sim. Eu acho que isso aí tem que fazer. E esse seria simbólico porque ele reúne um campo muito mais amplo. É isso mesmo. Nós temos que nos unir contra o fascismo. Eu sei que o povo de esquerda, nossos companheiros em geral, não gostam, mas ontem aquele editorial da Globo foi muito bom. Todo o Jornal Nacional foi bom. A gente tem que comemorar essas coisas, porque isso é sinal de que nós estamos avançando, que nós estamos começando. Foi 10 minutos de matéria do protesto, isso, mostrou as bandeiras de partido, não escondeu nada. Achei bom mesmo. E a Globo é uma importante aliada, vejam, é importante aliada agora para combater o Bolsonaro no plano da política. E no plano da disputa de poder, se a coisa acabar entre, vamos dizer, um candidato progressista e Bolsonaro, ela é importante também. Não vai ser na luta, esse povo tem força, eles não estão na bobeira, não. Eu não acompanhei essa discussão no Diamante, aí que eu estou meio chegando de viagem agora, mas se eles acham que gabinete do ódio, esse povo está desarmado, estão enganados, esse pessoal vem para cima. Foi uma discussão produtiva. O que aconteceu foi o seguinte: o Rudá, ele estava listando. O Rudá foi o nosso apresentador aqui do DCM ao meio-dia, hoje no domingo. Ele estava falando que ele viu aqueles gráficos com bastante entusiasmo, achando que as mentiras vão perder força para 2022. Eu falei: olha, quando tem um protesto que nem o de ontem, acontece um pico de ações da esquerda, mas a gente precisa melhorar muito a nossa presença ainda para tirar essas mentiras das redes, porque os caras estão lá o tempo inteiro, esse é que é o problema. Eles são muito eficientes nisso, né? Nós precisávamos ter uma turma nossa sem usar do trogloditite nas redes, das mentiras e tal, mas nós precisávamos ter um pessoal eficiente nisso aí, né? Precisa fazer aliança com esses hackers que pegaram o Moro aí, entendeu? Eu advogo de graça para eles, se eles quiserem, por tentar tirar esse menino da cadeia e ver se eles aliam com nós, quer dizer, para poder mexer com esse negócio de internet, porque esse é um espaço político importantíssimo, a internet. É a grande forma de comunicação do século XXI. E eles estão, extrema-direita, gente com 2 neurônios, gente que acredita que o mundo é plano e que vacina não é importante. É gente com 2 neurônios sem sinapse. Esses caras dominam a internet. Como é que a gente não domina? Não pode, a gente tem que dar um jeito nisso aí. Né? Tem que resolver esse assunto e a gente ter um domínio desse ambiente, porque é muito importante. Né? Eu me lembro, para você ter uma ideia, na campanha para presidente lá do Haddad e do Bolsonaro, eu dei um pulo na Itália uns dias, né, que eu tive que fazer uma palestra lá, tal, eu acabei esticando, e eu contratei uma guia lá para me levar lá em Roma, né, uma brasileira,
vou levar a passear em alguns lugares. Aí ela me mostrou um filminho do que seria o filme do Lula, o filho do Lula, saindo de um desses carros de esportes, não sei se Maverick não é falar Maverick, tipo Ferrari, essas coisas assim. E aí um carro dourado, assim, aí o sujeito saindo, e evidentemente não era o filho do Lula, até porque eu sei quem é o filho do Lula. Falei, não é o filho, mas tinha essa, e espalhou, e aquela senhora, que era uma senhora que é eleitora brasileira, né, votava na embaixada lá, acreditava piamente que era o filho do Lula saindo de uma Ferrari dourada, lá no país da Europa, lá na Côte d'Azur, alguma coisa assim. Então, essas coisas eles usam mesmo desse tipo de mecanismo sem nenhum escrúpulo. É gente do mal total, né? Gente do mal assumido, daquele mal que a Hannah Arendt fala, que é o mal extremo que não merece perdão. Esses caras não merecem perdão. Nós temos que entender isso, né? E nós temos que combatê-los. Não tem diálogo, é combate. E no combate nós precisamos ter as nossas armas. Esse da internet é fundamental, né? Nós precisávamos evoluir. Vocês que são jovens e conhecem comunicação precisam se armar nisso aí, porque tem uns setores da esquerda que são um pouco contrários aí a usar formas do capital, vamos dizer assim, né? Sim. Para lutar contra. O que eu considero um equívoco enorme, porque as ferramentas são usadas por muitas pessoas, então a melhor coisa que você pode fazer, óbvio, você pode até fora das redes criticar e propor outras formas, mas até que você fazer uma nova rede social, gente, o Bolsonaro já foi reeleito 2 vezes. Não, e assim, se for por aí, a lei também é forma do capital, então a gente tem que parar de lutar por avanços legislativos, entendeu? Eu acho que não é bem por aí, né? A gente que quer lutar por uma estrutura diferente, né? E aí dentro, com todas as disputas internas que tem, né? Mas, enfim, todo mundo que se propõe a algo diferente precisa utilizar as ferramentas que a gente tem à disposição, né? Não dá para ignorar o poder. Agora, o poder que isso tem. Agora, é claro, né? Não dá para fazer fake news também. A gente tem que ter um comprometimento ético, né? Acho que a gente não pode se utilizar dessas ilegalidades e tudo mais. O que não quer dizer que a gente não possa pensar em outras formas, né? Veja, filha, eu já te falei algumas vezes esse meu ponto de vista. Eu acho que política ele não é só um ato racional, né? São vínculos afetivos, né? E isso ocorre em qualquer ação política, né? Inclusive tem forte elemento teológico na política. A teoria política agora está recuperando isso, felizmente, essa verificação dos elementos teológicos, não na análise, mas na ação política, né? Ernst Bloch, pensadores como Ernst Bloch, como Walter Benjamin, eram pensadores que destacavam isso, né? Quer dizer, que o Benjamin tem uma frase, o Bloch tem uma frase, uma proposição muito interessante de que o Benjamin também acompanha isso, que revolução, por exemplo, é o reino de Deus na Terra. Quer dizer, a pessoa que vai para um ato, revolução não é como os meninos imaginam, é sangue na calçada, é um troço duro, é ato de barbárie, é que nem essas manifestações de agora, você faz porque você não tem outro jeito. É eles que nos obrigam a fazer em certa medida, porque não tem outro jeito. É um ato de barbárie, morre gente injustamente, morre gente que lutou pela revolução, vai embora também, acaba sendo perseguido, junta um bando de loucos junto, porque política nesses momentos atrai maluco, é um troço. Então, o sentimento, a pessoa para ir para um ato desse tem um elemento de fé muito intenso, que você não explica pela razão. A política ela é afetividade antes de tudo, né? São afetos, né? Afecções que criam circuitos coletivos e que a coisa acontece. E aí é natural na esquerda, como em qualquer movimento social, no feminismo, você ter, assim, bolsões mais radicais imbuídos de um afeto mais intenso. Eles são importantes porque eles rompem barreiras em alguns momentos, né? E adiantam o tempo. O tempo na política é um elemento fundamental para analisar a ação política, então eles têm o tempo do futuro, e esse tempo do futuro é relevantíssimo, né? Mas eles têm essa coisa, que às vezes eles atrapalham a ação política, porque ficam absolutamente abstraídos, envoltos, como se fosse o radicalismo na esquerda, ele me lembra muito esses atos de prazer teológico, quando você vê a pessoa delirando no culto, algo do gênero, esse tipo de pulsão que toma a pessoa, é um prazer imenso que ela sente em poder, vamos dizer, naquela força abstrata, expressar radicalismo, força, potência, raiva, ódio, quer dizer, todas essas coisas. Só que isso atrapalha,
muitas vezes, a ação política. Então, nesse momento, atrapalha esse tipo de mimimi, assim, para ser franco, porque nós precisamos operar, nós não vamos transformar o capitalismo fora do capitalismo, nós vamos transformar o capitalismo dentro dele. Né? Não, a superação do capitalismo se dá por um estado de transição, que é construir o futuro com gente do passado, com o sistema passado. O capitalismo não vai se destruir em num único momento, numa passe de mágica. O feudalismo demorou, em termos. A Revolução Burguesa, a gente costuma falar, Revolução Francesa, Americana, mas ela durou 3 séculos. Né? Quer dizer, para sair do feudalismo, conseguir destruir aquele sistema antigo e consolidar no século XIX, que o capitalismo se consolida. O povo esquece, né? Levou séculos para o capitalismo burguês se fixar, né? Claro, veja, as primeiras ideias da modernidade, que cria a ideologia das colonizações, elas são do século XIV, XIV. Né? Então, é ali que se inicia esse processo capitalista mais intenso de globalização. Mas é só no século XIX que ele vai se consolidar. Então, o pessoal acha que você vai acabar com o capitalismo assim, ó, tá morto, vamos amanhã só enterrar. Não é assim. É um processo. Até hoje, e a história, ela não é um linear. Ela vai em bolsões, ela é mais como se fosse um acúmulo de bolsões. Você vai na igreja, você tem um pedaço de Idade Média lá, gente. Hoje em dia, os sistemas, eles não acabam. A história é um processo, então não existe uma marca, pessoal, daqui não tem mais Idade Média, daqui para frente não tem mais capitalismo. Se chegar ao socialismo, nós vamos conviver séculos, provavelmente, com traços, bolsões capitalistas dentro do sistema. Não é fácil, né? Não é um troço fácil. Quantas tentativas, Pedro, teve que fazer para ter república? Né? Era considerado uma quimera quando Maquiavel escreveu o livro dele. Ele era republicano, era considerado aquele quimera isso. Né? Veja quantas tentativas erradas. Por isso que também não dá para desanimar com a gente ter tido essas revoluções falidas aí no século XX, esses mecanismos autoritários. São erros do processo e demora mesmo. Não é tem que ter paciência histórica. Né? A história exige paciência um pouco, às vezes. E esse tipo de posição mais radical, ele atrapalha, né? Porque nós precisamos dominar esse instrumento. Né? Qualquer sociedade mais justa vai ser construída dentro da internet, não a parte dela. Se não é reacionarismo, nós achamos que nós vamos voltar atrás na tecnologia. A internet é uma tecnologia de baixíssima intervenção na natureza, um instrumento ultrapotente de comunicação. Para que a humanidade vai abrir mão disso? Hein? Eu posso entender abrir mão de certas atividades industriais aí que dilapidam a natureza, tal, mas abrir mão de comunicação, para quê? Né? Então é óbvio que vai continuar conosco. Nós vamos ter que usar esse instrumento para um sentido positivo, bom para a humanidade. Né? Então nós precisamos aprender. Agora esses caras estão dando nó na gente. Estão dando um baile na gente nesse negócio da internet. É impressionante. Eu estou falando aqui, eu não entendo nada como isso funciona. Você mandar e-mail, participo do Facebook, faço live, né? Mas que para mim é mecânica a live. Eu recebo, você me manda, Pedro, o link, eu ponho no e-mail, mando para o meu próprio e-mail para pegar ele no computador, para daí no computador clicar em cima e aparecer aqui na tela o negócio. E se não funciona esse troço, eu não sei o que fazer. Então não estou querendo dar uma de bom, não. Mas eu acho que a gente precisa aprender, a gente precisa ter esse instrumento na mão, né? Sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando um pouco no que vocês falaram agora há pouco, da gente não poder ser igual aos bolsonaristas e apelar para fake news. Um assunto que, pelo menos nas minhas redes, pegou bastante, e nas do DCM também. Eu não queria me estender muito sobre ele, porque é ruim também fazer campanha para um cara que quer dividir, mas o Ciro Gomes ter topado uma entrevista com a Leda Nagli, que divulgou cloroquina e negacionismo na pandemia. Vocês não acham que é um limite que a gente não pode transpor? Aliás, eu queria ouvir também a Mari, se ela quiser começar comentando. Vamos lá, Mari. Aquela lista de partidos que você disse que iam apoiar, o PDT estava dentro? Deixa eu ver aqui, eu acho que sim, mas tá dentro sim. O PDT que tem o PDT que tem alguma coisa na cabeça. Porque eu não sei, eu não tô me surpreendendo com mais nada vindo de lá. Assim, não dá, é absolutamente incabível para mim dialogar com pessoas negacionistas da ausência de comprovação científica do funcionamento da cloroquina, entendeu? Isso é o problema, é dialogar com terraplanista, é dialogar com... Assim, precisa ter um consenso mínimo de que isso é o problema.
de que esse tipo de estratégia política que o bolsonarismo assumiu, né, diante da pandemia, de utilizar a cloroquina, né, e quanto que não teve de compra de cloroquina e todas essas relações que a gente está aprendendo, tendo acesso agora, né, por conta da CPI e tudo mais, né, todas essas relações por trás da compra da cloroquina e tal, eu acho inviável, eu acho absolutamente sem diálogo. É importante capilarizar, é importante chegar em pessoas, obviamente, mas as pessoas não dá para chegar nas pessoas sem ter um mínimo, entendeu? Porque senão são as pessoas que vão chegar depois e vão tomar cloroquina e vão ter problema no fígado porque ficaram tomando ivermectina e vão morrer de tomar ivermectina em vez de Covid, sabe? Que também é um negócio que está acontecendo, assim, as pessoas estão tendo problemas sérios porque elas estão fazendo esses tratamentos. Então, essa falta de ciência, essa falta enfim, esse obscurantismo aí, né? Todo que está dentro desse raciocínio bolsonarista, eu acho muito difícil de dialogar. Eu tenho muitas dúvidas aí sobre essa área, para ser o mais singela possível sobre o comentário, assim, para não bater muito. Eu tenho muitas dúvidas sobre aonde esse diálogo leva. É claro que a gente aceita aí, para tirar o Bolsonaro, a parceria com a Joyce Hasselman assinando junto. Eu acho que para tirar o Bolsonaro tem que acontecer esse tipo de frente ampla. Eu não sou... se você perguntar para mim o que é a esquerda, o que é a luta... Tem uma diferença, né, Mari? É uma discussão que a gente estava tendo, assim... longe de mim defender Joyce Hasselman e Frota. O Frota até tem uma interlocução maior, mas a Joyce é difícil. Mas assim, eu diria... essas pessoas, por mais que elas tenham sido apoiadoras ativas do Bolsonaro, existe uma camada da direita que passou a ser crítica dele na pandemia. Por Sim. mais que tenham sido bolsonaristas fanáticos. Então tem uma linha de corte aí que eu acho que o pessoal não está vendo, principalmente os ciristas, que assim, eles acham que para conquistar voto tá valendo tudo, até falar com um cara que pede, sei lá, para você tomar água do asfalto para se cuidar do coronavírus. Eu não tô entendendo assim o que eles estão, que bolha que eles querem furar. Tem um público enorme lá, eu sei que tem. Mas não é desse jeito que fura. Porque mas também eu acho que esse público vai votar no Ciro, entende? Não vai. O pessoal que tá achando que tem que tomar cloroquina, não tem. Por isso que eu falei que eu não entendo direito, assim, onde que eles estão querendo, quem que eles estão querendo alcançar. Quem poderia votar no Ciro é justamente em quem o Ciro tá batendo, que é o Lula o tempo inteiro, né? Pois é, e assim, até perguntaram aqui no chat o que vocês esperam para o 2022, que Lula esteja saudável, que esteja tudo bem, que a gente consiga fazer uma campanha, porque, e eu sou publicamente filiada ao PSOL, e eu não escondo isso, mas assim, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Eu não aguento mais, eu tô com saudade de chegar em live e criticar um pouco o PT, sabe? De falar, esses caras não são de esquerda o suficiente, pô, tô com saudade de fazer essas coisas saudáveis, debates saudáveis, que a gente não precisa ir aqui ficar debatendo o absurdo, que é o Bolsonaro, sabe? Assim, que a gente possa ter as nossas diferenças e tal, mas dentro de um caminho da civilidade, dentro de um chão comum, que não seja com 500 mil de gente morta por causa de um vírus, entendeu? De uma negligência, enfim, do governo federal diante disso. Então, é isso, assim... Eu não sei onde ele quer chegar, não sei quem que ele está tentando ir em cima, eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar isso. O que você acha? Pai, eu não consigo chamar meu pai de Pedro, gente, é muito difícil para mim. Pode chamar de pai, tá liberado. Mando ele de pai, não dá. Professor, você não tá mutado, peraí, deixa eu ver. Agora desmutou, vamos lá. Tem uma divergência geracional aqui minha com os dois, né? Eu acho que o Ciro é um sujeito muito bom, é um grande líder do país, nós precisamos tê-lo junto, né? Mas ele tem errado muito taticamente, né? Começou com aquela história de paparisco, que até hoje eu não engoli direito, acho que ninguém engoliu, né? Um erro, né? Aquele momento era de luta antifascista, ele tinha que estar junto, né? Agora, e também foi cometendo erros depois, uma agressividade muito grande. Porque eu acho que ele quer, a impressão que me dá, crescer junto ao centro. É uma estratégia, uma tática dele, né? Para ser uma alternativa ao PT. Ele deve estar achando que o PT nunca ofereceria espaço para ele. E aí tem um pouco de culpa do PT, porque o PT passa essa imagem mesmo, de que ou ele está no comando, ou não tem aliança. Né? E isso é muito ruim. Óbvio que o PT não foi sempre assim, tem estados que não é assim e tal, mas assim, na hora do jogo grande para valer, isso
É algo natural que o PT é o partido maior, mas ele passa essa impressão assim de ser um pouco exagerado nisso. E é ruim, tem que acabar com essa impressão. Né? Nós estamos num momento do mundo em que, não tenho dúvida, que a tática são frentes de esquerda. E quando eu falo esquerda no sentido amplo, né? Frente progressista. Né? É o que está rolando no mundo, é o que tem dado de esperança para a humanidade de não sufragar para a extrema-direita, é o que nós vamos ter que fazer. Isso para disputa de poder. E para a luta política, como falou a Mari, é qualquer um que estiver tirando o lado, contra o lado de lá. Quer dizer, para a luta política fora da disputa de poder, não estamos discutindo quem é que é candidato a presidente, para bater no Bolsonaro, é qualquer um que atire contra ele. É o Joyce, Hassima, é o outro menino aí que você falou, é o Frota, é essa turma. É com quem tiver junto a gente tem que brigar. Agora, o Ciro ele tem tido erros táticos, isso não desqualifica ele como um grande líder. Ele tem uma análise muito potente do país. Ele fez um programa de governo, eu recebi o livro, eu li. Eu li também. Espetacular, mas tem coisas muito mais avançadas do que o próprio programa que o PT está elaborando, que, aliás, muito bom também, né? Ou seja, tem coisas que eu acho que ele tem muita clareza de algumas coisas que a gente precisa ouvi-lo, dialogar com ele, aprender com ele. Né? E eu acho que a gente tem que ir com uma posição com relação ao pessoal do campo progressista desarmada. Nós não podemos ir com a mão no coldre. Nós não vamos, porque uma coisa é certa também, nós não vamos conseguir eleger Lula sem o apoio dessa gente. Eles podem não ter claro que eles precisam do apoio da gente. O Ciro precisava ter um pouco de paciência histórica. É isso que eu falei. Ele é jovem ainda, tem 60 e poucos anos. Né? Se ele esperar 4, 5 anos, não vai mudar muita coisa. Ele tem imensa chance de ser um futuro candidato a presidente. O que ele tinha que fazer? Tudo ao contrário do que ele está fazendo. Se aproximar de Lula, se aproximar do PT e do PSOL, tentar seduzir a base desses partidos com discursos, tomando porrada das lideranças que estão preocupadas com ele ocupar espaço, deixa. Mas vai tentando seduzir a base, fala para quem quer ouvi-lo. Né? Ele tinha que adotar outra estratégia, de seguir no campo progressista e ser uma liderança nesse campo. A história brasileira nas eleições, quando teve eleição livre aqui, é sempre clara. Tem o ultraconservadorismo de um lado, o campo progressista do outro. Getúlio, Juscelino, depois Jango, depois Revolução, os caras derrubaram nós, deram golpe. Depois da Revolução, nós tivemos Collor, que foi um acaso na eleição direta, né? Mas contra Lula. Então, a direita ali, os conservadores ali ganharam. Mas logo depois ganhou o Fernando Henrique, que, queiramos ou não, era um campo mais progressista naquele período. Né? Tanto que se cogitou na época da gente juntar com eles em 94. Né? E aí foi depois Lula contra a direita, que daí já era agente do PSDB, etc., quando foi eleito, mas ele se elegeu, e hoje nós estamos aí com esse ultra-reacionarismo assumindo o poder. Mas a realidade é que sempre teve esse polo. Então ele tinha que querer, na minha opinião, crescer junto aos segmentos progressistas. Né? Se sedimentar aí, e daí ir para o centro. Você se sedimenta como líder no movimento progressista, depois você vai ao centro na hora da disputa de poder. E ele deveria fazer esse movimento. Ele está querendo ir ao centro direto, virar uma candidatura alternativa a Lula e a Bolsonaro. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir, não é o perfil dele isso. Né? Então eu acho que ele está no imenso erro tático, mas é um grande líder. E um parceiro estratégico da gente. Da gente, eu falo da esquerda em geral. É um parceiraço, acho que não. Esse ódio que a gente fica brandindo, os ciristas contra os petistas e os pissolistas, aí os pissolistas contra os petistas e os ciristas, e os petistas contra. E aí vai os istas, tudo contra. Nós não estamos. Gente, candidatura ano que vem, liderança política nos próximos anos é que nem vacina. Você não fica escolhendo. Eu quero a Pfizer. Se não deu a Pfizer, você vai de AstraZeneca. Se não deu a AstraZeneca, você vai de Coronavac. Mas você não deixa de se vacinar. Nós estamos lutando contra o fascismo, contra a extrema-direita, temos que arrancar esse homem daí. Essa que é a primeira tarefa. Aí se for o Ciro que estiver na frente, é Ciro. Se for o Lula, é Lula. Se for fulano, é fulano. Mas nós temos que juntar. Mesmo porque do outro lado está o Bolsonaro, né? Ninguém pode esquecer disso, assim, por uma razão. As pessoas esquecem disso. Quer dizer, é o fascismo que nós estamos combatendo. É a barbárie, é o pó da humanidade, como falava Lenin. Quer dizer, é o pó da humanidade essa gente. Então, assim, nós temos que arrancar esses caras daí. E aí nós não tem frescura. Assim, é o que for caminhando.
parece que está mais para o lado do Lula. O Ciro tem que entender isso aí. Vamos constrói uma aliança com ele mais à frente. O Lula não vai ficar 2 mandatos. Pode fazer uma aliança com ele vindo na próxima. Seria um excelente presidente da República, não tenho dúvida. Então, mas eu acho que é isso. A gente não pode ficar escolhendo vacina, não pode ficar escolhendo o candidato da República dos sonhos. Né? Não é hora de fazer a revolução. Nós estamos combatendo o fascismo. Nós temos que arrancar esse homem daí. Então é isso. Essa coisa que ele fez com a... Qual que é o nome dela, Pedro? Eu não me recordo. Leda Nagli. Era uma jornalista que tinha uma história, mas ela caiu igual o Alexandre Garcia, esses caras. A gente não pode esquecer. Eu fiz uma comparação, muita gente falou, não, os meus amigos ciristas, né? Não, mas o Haddad foi do Manhattan Connection. O Diogo Mainardi, que eu não tenho a menor paixão, é um cara que está criticando o Bolsonaro hoje. Tem uma diferença enorme da direita civilizada para negacionista, gente. Não dá para comparar, não é a mesma... o antipetismo é um grande problema, mas não tem nada a ver com fábrica de fake news nesse nível que está hoje em dia. Claro. Pois é. Pode isso, falar, Mari, você vai falar alguma coisa? Não, eu ia só recordar quem que era mesmo, porque eu ainda não consigo também entender se o Ciro pretende alguma aliança, alguma coisa com gente mais negacionista. Até agora ele tem sido mais tranquilo nesse aspecto. Ele quer falar com esse público, acho que é um pouco diferente de aliança, acho que não é uma aliança institucional, mas ele tinha uma esperança, talvez, que a entrevista dele, porque é o que o professor Serrano falou agora há pouco, ele é um cara bem preparado, ele fala relativamente bem, aí ele tem uma expectativa que essa galera vai sacar, e não é bem assim, gente, eu acho que isso vai ser um processo um pouquinho mais difícil, cara, porque eu vejo assim, eu cubro essa área de gabinete do ódio. As pessoas que saíram do gabinete do ódio, elas têm um ônus de rede social muito grave. Elas perdem engajamento quase que instantaneamente, assim, é uma loucura isso. E eles precisam continuar mentindo para continuarem engajados com aquele público. É uma loucura ainda. É um mindset muito específico. Eu leio alguns projetos aqui de vocês, deixa eu pegar aqui os comentários só, porque o pessoal está interagindo aqui com a gente, já tem perguntas, colocações aqui, muita gente que não gosta do Ciro também. Deixa eu pegar aqui, a Tereza Sena mandou aqui. Mari, adorei sua última música, sua super fã. Você é musicista, Mari? Conta um pouquinho. Eu canto, eu componho, e eu fiz uma música que eu divulguei aí eu divulguei na sexta, né, antes do ato que teve no sábado, um pouco falando de ato, falando de estar cansada de Bolsonaro, querendo vacina e tudo mais, que eu acho que é o que todo mundo quer, né, gente? Pelo amor de Deus, não aguento mais ficar em casa. E, enfim, né? Ainda foi aniversário do meu pai recentemente, a gente nem pôde se ver, porque, enfim, a gente tá nisso, né? A gente tá se cuidando, não estamos se vendo. Acho que é o maior amor que a gente pode demonstrar é não se ver, para não levar vírus, né? Então a gente fica nessas aflições e eu tirei um pouco da agonia na música, eu gosto de fazer isso. Aí eu acho que meu pai repostou, então o pessoal deve ter visto. Mas o Pedro, depois, se você puder, mostra a música dela aí. Tá muito legal o clipe, muito arrumado. Vamos mostrar assim. Eu só vou ler aqui os comentários do pessoal que eles já estão aqui se manifestando. A Tereza Sena mandou mais um aqui. Pedro Serrano, você acredita que ainda existe alguma possibilidade do Ciro apoiar o Lula? De onde vejo, Ciro derrubou todas as pontes e destruiu todas as possibilidades de aliança com o campo progressista. O que você acha desse comentário? Não, eu entendo o ponto de vista, mas a minha impressão é que não, que esse negócio de política não tem morto em política, não tem ponte totalmente destruída. Assim, você sempre recompõe. Né? Tenho certeza que se tomar uma cachaça com o Lula lá, se fechar 8 horas lá, resolve o problema. Né? Eu acho que o problema ele tem que estar disposto a isso, né? E é tática, gente, é a operação política dele, a ação política, tem que respeitar. Ele está achando que indo para o centro, ele rompe a bolha e consegue substituir, vamos dizer, qualquer outra candidatura progressista na disputa, ou consegue ser uma alternativa de centro, né? Ciro centro, gente. Você fazia uma terapia com o Ciro? Vamos ser objetivos, assim. Você contratava ele como terapeuta, como cara da moderação, para poder refletir sua vida. Então, ele Os caras iam sair todos malucos do divã, né, Pedro? O espírito dele não é esse, cara, de ser um homem de centro, cordato e tal. Não é isso, né? Assim, ele tem que respeitar a natureza dele, que é brilhante.
é um gênio assim, da política, em certas coisas. O cara é genial. Ele tem que respeitar isso. Eu acho que ele está no caminho errado mesmo. Ele tem tempo na vida ainda. Ele vai ver que está errado, vai voltar para o caminho bom. Eu tenho uma esperança muito, muito intensa nisso, né? Muito intensa. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês. Só um minutinho, a gente vai mostrar a música da Mari sim, gente. Tô vendo aqui o Alcides Age mandou uma perinha super fofa. Mário Cortez mandou pra gente. As ações da direita na internet são ilegais e regadas por muito dinheiro. Não é esse o caminho. Mas é aquela coisa, né, gente? Não sei se vocês concordam comigo. O problema que eu vejo na esquerda é que a esquerda, assim, ela super brilha nos protestos. Aí, tipo, some depois das redes. E aí não valoriza a presença. Você não acha um pouco isso, Mari? Que, tipo, o pessoal é muito oba-oba e tá, passou a data, desaparece. E aí, como é que fica? É que eu acho que isso tem muito a ver com a organização da esquerda, né? Como que a esquerda, e aí nos diversos grupos, ela se organiza para fazer essa atuação política, né? Porque a gente está diante do fascismo, e o pai não coloca com poucas palavras, e é isso mesmo. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que muito do que as pessoas escutam por exemplo, quando o Ciro vai lá tentar dialogar com outras pessoas, esse elemento que o meu pai colocou no começo de que vem um pouco do fígado, de que as pessoas sentem a política, que ela não é 100%, que ela não é racional, eu concordo com isso mesmo. Ele tem razão. Então, eu acho que o que falta para as pessoas entenderem que elas precisam se organizar dentro da esquerda, que não é só ir lá colar no ato no dia e fazer post, entendeu? Agora é um momento para lutar contra o fascismo, de você encontrar aquele seu amiguinho que é do PT, do PDT, do PSOL, do PSB, do PSTU, sei lá, entendeu? Que é de qualquer partido do campo da esquerda, PCB, PCO, e você encontrar com esse colega e falar para ele, cara, como é que vocês estão fazendo? Porque é isso, assim, a direita ela já parte do pressuposto de ter o apoio de financiamento de grandes empresas e do capital, entendeu? Porque a direita ela vai representar esses interesses. Os bancos continuam lucrando pra caramba, por exemplo, entendeu? Com pandemia, com tudo do jeito que está acontecendo. Então, o que a gente precisa fazer é ou somar com mãos de trabalho, ou com dinheiro, e sem ter o medo que as pessoas de esquerda têm de, por exemplo, falar de doar um dinheiro para alguma organização ou algo assim, sabe? A gente precisa se organizar, se articular mesmo, ou em sindicato, ou em partido, ou em associação de classe, porque isso não é só ir para o protesto. Primeiro que protesto ele precisa ser organizado e puxado por alguém, então, assim, quem que vai fazer as faixas, quem que vai descolar um monte de máscara para distribuir, para garantir que aquilo aconteça, e a bateria... Quem vai ser o líder, né? Todo mundo tá com aquele gás, porque tem um pessoal com uma bateria tocando, todas essas coisas, elas são muito importantes, então, eu acho que a solução para essa questão da continuidade que você colocou é a organização dentro de instituições de esquerda, que elas podem até ser algo chato, você não tem disposição e tal, num normal, mas agora a gente está em um momento de tática de guerra, sabe? A gente está num momento de destruir o fascismo, de ter esse objetivo. Então, agora é o momento de encontrar uma organização de esquerda, de fazer reunião por vídeo, de se articular, enfim, né, aí cada um dentro dessas organizações, né, de sindicatos, ou enfim, desses todos que eu citei, as pessoas vão conversar com você, vão descobrir, vão ver o que você faz, vão ver como que você pode ajudar, entendeu? Porque é isso, assim, a gente na rua, a gente não teve, por exemplo, legalização do aborto na Argentina porque as mulheres ficaram paradas em casa, né? A gente teve manifestações nacionais por muito tempo, as pessoas não pararam, entendeu? Movimentos que articularam e deram continuidade. Não resolveu? Então tá bom, na semana que vem a gente vai ser maior. E tem que continuar sendo assim, né? É assim que a gente consegue uma vitória. Então, acho que o que falta é um pouco essa articulação com movimentos mais sólidos ou com, enfim, né, com essas instituições da esquerda que constroem a política também. Para falar corretamente, a tua música tá com Mariana Serrano no Spotify? Vai, Mari.
Não, eu sou Salinas no Spotify, mas ela tá subindo ainda. Eu mandei aqui para você o link no chat privado do YouTube. Eu vou colocar aqui, peraí, só um pouquinho. O link do livro eu já tenho aqui, eu vou colocar a da música. Professor Serrano, você quer comentar essa questão que a gente estava falando agora há pouco da organização da esquerda nas redes? Olha, eu acho que é muito importante isso. A gente precisa disseminar, divulgar aí os vários tipos de correntes de pensamento que existem. Você sabe que a internet e essa aproximação que eu tive com o DCM me possibilitou, por exemplo, conhecer o PCO, que eu devo confessar a minha ignorância, eu não conhecia. Assim. Eu lembro da causa operária de um menino que tinha na PUC, quando eu fazia militância 40 anos atrás. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas deve ter. Mas eu estou lendo, eu estou ficando impressionado, é muito bom. Ao contrário do que o preconceito das pessoas tem, muitas das formulações teóricas são consistentes, eruditas e feitas com base na melhor teoria. E uma visão de cidadania global, uma visão, vamos dizer, de horizonte amplo. Eu acho isso... Eu fiquei impressionado com o que eu estou lendo. Estou começando a ler agora. Então, assim, esse tipo de contato a internet propicia. A gente é que usa mal. Né? A gente é que não sabe, sei lá, talvez falar a linguagem própria. Né? Eu sei que tem uma linguagem própria, eu não domino, mas, assim, as pessoas têm que falar sinteticamente. O Twitter, por exemplo, eu não consegui manipular até hoje, porque esse negócio de falar em 148 sílabas, eu sou prolixo por natureza, eu não consigo. Mas eu acho que os mais jovens têm que fazer isso. Então, tem que encontrar mecanismos de comunicação. A internet é um baita instrumento. Para mim, me ajuda para burro, para pesquisa, para tudo. Eu acho que, assim, agora ela despertou, né, um circuito afetivo muito negativo, porque botou dizer, coisas que estavam ocultas da gente começaram a surgir, os ratos saíram para fora, né? Mas eu acho que isso aí é um momento ruim no primeiro momento, depois a coisa vai melhorar, tenho certeza disso. E acho que a nossa tarefa aí é penetrar nesses ambientes virtuais e divulgar, vamos dizer, as várias correntes, as divergências, a forma da esquerda pensar. Eu acho até mais, sabe? Eu acho que nós temos que criar um ambiente cultural de esquerda, que a gente não tem. Uma vez Edsel me falou isso, e tem razão. Nós precisamos criar os cinemas de esquerda. Por exemplo, eu sou muito estimulador do PT Tinder, não sei se você conhece. Lembro, então, sim. A dona de lá, que fundou, é a minha amiga, né? E eu tô lá e eu acho que tem que estimular essas coisas. Por quê? Porque aquilo ali é um ambiente de gente progressista, dialogando, conversando. Aí os mais jovens namoram, os outros bate-papo. Mas assim, é uma página lá no Instagram, né? Não é essas coisas de rede social, né? Mas é Mas, assim, não, tudo, faz parte das redes, né? Eu lembro de umas comunidades também no Facebook de... Como é que é? Esquerda compra de esquerda, com o pessoal com os pequenos negócios. Nessa também é. Eu acho que, pô, você faz comércio, ou seja, você tem que criar esses ambientes nas redes e fora delas. Nós precisamos ter cinema de esquerda, bar de esquerda, tinha muito na minha época, precisa voltar a ter. A gente tem alguns, mas muito poucos, assim. Nós precisamos nos encontrar, estarmos juntos, sabe? Quer dizer, divergir, brigar, porque a gente sempre brigou, até na cadeia tomar briga, né? Mas assim, a gente tem que estar junto, ainda mais nesse momento. Nesse momento é fundamental. Então, a gente precisa criar essa cultura de esquerda no Brasil. Isso é muito importante, esses ambientes, porque isso vai solidificando um processo de a gente conseguir alcançar um maior espaço. Nós somos muito reduzidos no Brasil. A realidade é que a esquerda progressista, o pensamento progressista no Brasil é muito pequeno, odiado, né? São intolerantes conosco, né? Eu vou te dar um exemplo, Pedro. Putz, a Dilma, tudo bem, teve uma crise econômica no segundo governo da Dilma. Ia ter, algum dia, todo mundo sabe que as crises são cíclicas. Tudo bem. Pô, derrubaram ela, a direita foi assim, intolerante, prenderam o Lula, derrubaram o Dilma, aproveitaram a crise. Agora, cara, o cara tá matando gente e ninguém faz nada. Nada. O Congresso está lá. E não é matando algumas pessoas, 500 mil de mortes. Quer dizer, a realidade é que a elite nacional ela tem uma tendência à extrema-direita muito forte, que leva ela a ter simpatia por essa gente, e tem um ódio de tudo que vá do centro para a esquerda. Qualquer coisa que for do centro para a esquerda, eles têm ódio da gente. Mas nós precisamos quebrar isso. Isso é um circuito afetivo. Ódio é um afeto.
Nós precisamos romper com isso. E esse negócio da gente ter os nossos ambientes. Por exemplo, você veja a importância que teve a iniciativa do Marco Aurélio Carvalho de criar o Prerrogativas. Eu estava lá no primeiro grupo, quando a gente criou, sabe? Primeiro momento. E acompanhei todo o percurso. Pô, a importância de uma rede de gente, é um grupo de celular, não é nada, é um grupo de WhatsApp. Né? Não é uma entidade. Mas, cara, interviu, pô, foi um dos principais fatores que levou ao julgamento em favor do Lula. Né? Não é pouca coisa. Conseguiu criar uma contranarrativa, e eu diria que hoje essa contranarrativa é hegemônica no país. Sim. Ou está quase em vias de ser hegemônica. A gente tem uma capacidade muito grande, que é o seguinte, eu vou falar aqui como professor. Quem é de esquerda, em geral, estuda. A direita não estuda. Eles querem ganhar dinheiro. Né? Então, nós temos essa vantagem cognitiva em nosso favor. Nós temos que explorar, nós temos que ter centros culturais, nós temos que... com qualidade, nós temos que saber fazer. Eu acho que essa mesmo coisa porque eles vieram nessa ofensiva com mentiras numa era de informação. Essa é uma hora para a gente começar a dominar, né, professor? Mudar aquilo que a gente já tinha de bom antes, né? Mas nós vamos. Por que o sujeito, o menino, prefere, quando vai fazer ciências sociais, ele prefere, muitas vezes, a maior parte, ser mais à esquerda do que ser à direita? Tem várias razões, mas eu vou dar uma que eu acho muito importante, que pouca gente se liga. Compara Burke, que é um grande pensador conservador, Edmund Burke. Mas o que ele escreveu? Sim. Ele escreveu uma carta, que é a crítica à Revolução Francesa. Contra a Revolução Francesa. Isso. É uma carta, uma monografia. Compara isso com a grandeza intelectual da obra do Marx. Quem que o menino vai gostar mais? Quem que é o desafio maior? Onde é que está o mundo? A amplitude de universo. Então, não tem dúvida disso. Quer dizer, a gente tem uma vantagem cognitiva que ela é real. Eu acho que a gente tem que aproveitar disso no nosso campo e se encontrar, ter centros, ter ambientes, ter ambientes em que a gente se encontre, né? Tanto no ambiente virtual quanto no ambiente concreto. Quando voltar a acabar essa peste que a gente está, é bares, é cinemas, é livrarias, né? Lutar pela liberação da maconha, né? Pela descriminalização da maconha, a gente ter coffee shops, né? Com vermelho e verde, assim, para lembrar. Ai, pai, tá dando gatilho. Os caras vão ficar malucos, eles vão matar a gente. Mas acho que é isso, gente, mas é isso que vai rompendo os limites no ambiente social, né? Tem que ter ambientes LGBT que sejam mais à esquerda, progressistas, diferenciados. Ou seja, a gente tem que fazer essa coisa acontecer. E eu acho que essa juventude que vem aí tem uma geração mais nova, eu vejo na universidade, que é mais progressista que as duas anteriores aí. Né? Essa que está agora na universidade, mais jovem. Essa geração vai trazer muito isso, eu acho. Nós vamos ter muita surpresa com esse povo. Teve um dado interessante, né, gente? Eu já vou botar a música da Mari, tá? Eu tentei sair e colocar aqui umas 2 vezes, mas não rolou, porque vocês falaram dos LGBTs, teve uma coisa interessante. Eu vi uma reportagem boa da Folha de São Paulo, apesar deles terem retratado a vidraça do banco no meio do protesto, sinal que tipo, a imprensa antiga ela consegue, continua alinhada aos bancos. É inacreditável, 500 mil de mortes, e os caras continuam fazendo isso. Mas eu vi uma reportagem de rua que eles fizeram conversando com muito ex-bolsonarista, tipo mãe com 2 filhas, que foi convencida aí no ato ontem porque as filhas estavam revoltadas com o voto do pai. Isso é uma coisa muito legal, né, professor? Essa geração mais progressista, às vezes até o pai pode não virar de esquerda, mas mudando a cabeça dos pais mesmo, né? Tirando eles dessa barca furada que foi o Bolsonaro. Quer dizer, eu já era de esquerda desde menino, assim, progressista. Sim. Mas houve isso um pouco com essa coisa do feminismo e do movimento LGBT, né? Eu tenho um filho gay, a Mari é bi, e a gente... E eles me foram na base do grito comigo, né? Mostrando as coisas. Não a aceitação, que isso nunca teve problema em casa, mas assim, o problema da ideologia, da filosofia que está por trás, né? Do feminismo. Então, assim, a Mari me apresentou os primeiros livros, e aí eu fui lendo, e estou até agora em processo de educação. Cultural. Desconstruindo os nossos machismos, né, professor? Mas é o Mao Tse Tung, né? Aquela reeducação, né? As meninas estão me dando, sempre me bronquei aí e tal. Então, essa coisa, você vai aprendendo com os filhos, né? Hoje em dia é um processo interessante que as redes trouxeram também, que é a mudança. Até um problema da minha geração, vamos ter que discutir. Nós temos que reunir os coroa para conversar.
Porque nós estamos com um problema, os coroa e as coroas, porque nós estamos com um problema, nós estamos sem papel social. Antigamente a gente tinha um certo papel afetivo e social de ser o sábio. Hoje não. É o jovem que é o sábio. Com quem que a gente vai perguntar como é que lida com o computador? Quem é que vem ensinar a gente sobre feminismo? Ou seja, é um problema, nós temos que ter um papel. A gente tem que encontrar qual é o nosso papel nisso aí, né? Porque, na realidade, desde a década de 60, você começa a ter uma mudança cultural muito grande. Até então, a meia-idade, que era tida como referência estética e, portanto, política, né? E isso vai mudando a partir dos anos 60, onde a juventude é posta no centro, né? E isso agora está no ápice, quer dizer, o papel do sábio foi tomado pelo jovem. Agora, nós, os mais, assim, por outro lado, a ciência evoluiu e a gente vive pra cacete hoje, até 80 anos, sabe? Então, nós precisamos ter um papel, a gente precisa encontrar. Eu tenho defendido que é a ideia da polis. Acho que você está lá, aposentou, os filhos estão criados, vamos nos dedicar à polis, à comunidade, de várias maneiras. Sair do umbiguismo, vamos dedicar... Eu fiz um pouco isso na minha vida, fui para o debate público, saí lá da academia e do escritório. Então, acho que é isso que, de alguma forma, eu acho que a gente tem que empreender. Mas, de qualquer forma, precisamos conversar a respeito. A gente precisa criar um círculo aí porque, gente, é muito coroa no mundo. Nós não somos poucos, não. Tem gente pra cacete com mais de 50 anos. Nós precisamos reunir essa turma e falar o que nós vamos fazer da vida, porque nós precisamos ter caminho, né? Nós temos 30, 40, 20, 30 anos para viver, né? Nós temos que ter o que fazer, né? Dúvida nenhuma. Deixa eu botar a música da Mari aqui para vocês acompanharem e conhecerem o talento dela. Daqui a pouco a gente vai falar do livro também. Só um minutinho aqui. Você fez especificamente para os atos de ontem, Mari? Para os atos contra Bolsonaro, né, nessa situação Covid, mas eu peguei as imagens de um pessoal do gabinete da Paulinha, a Paula Nunes, que fez aula com meu pai na PUC, né, que agora é vereadora, né, aqui no município de São Paulo. O pessoal da imprensa dela me cedeu imagens, e um pessoal da imprensa da Isapena também, para que eu pudesse colocar, porque, né, a gente tira de celular, é tudo meio ruim, né? Mas são imagens mais exemplificativas, assim, né, do primeiro ato, que foi no dia 29, né, e para dar uma esquentada para o ato, mas acho que também foi mais uma coisa interna, sabe? De, tô cansada, não aguento mais, quero esse barzinho da esquerda que meu pai tá falando, eu já tô aqui quase chorando. Saudade de uma aglomeração, né, minha filha? Aquele meme maravilhoso. Deixa eu pegar aqui o vídeo da Mari só pra gente exibir. Vou falar do livro daqui a pouquinho. Vamos lá. Do poder. Não aguento mais olhar pela janela e contemplar este pavor e contemplar este pavor de adoecer. Empurra aquele cai, empurra aquele cai. Quantas mais, empurra aquele cai, empurra aquele cai. Não vamos engolir, filhinho de papai, filhinho de corrupto, que corruptinho Queremos satisfação, quem mandou matar as balas de Barueri, a Marielle da Maré. Quantas mortes mais? Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais? Quantas mortes mais? Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Quantas mortes mais? Quantas mortes mais? Empurra que ele cai, empurra que ele cai. Nó, tá embolado na garganta. Quanto que pro governo é muita gente. Se o povo vai à rua aos milhares, se o povo vai à rua a centenas de milhares numa pandemia, é porque teve mais um presidente.
Ô, louco! Preciso avisar que era um rock and roll. Sensacional! Muito bem produzido. Parabéns, Mari. Que legal. Muito bom a produção de vocês. Vou colocar o livro aqui também para a gente falar um pouquinho a respeito. Mas vocês gravaram isolados e, pô, que mixagem de som, hein? O Gabriel Serapicos, gente. Quem quiser mixar um som, Gabriel Serapicos é o cara. Ele, no meu Instagram, eu marquei ele. Ficou muito profissional, tá? Parece que vocês gravaram todos juntos. Então, ele é muito bom e, assim, sempre recomendo de olhos fechados, assim, porque ele é muito cuidadoso, muito... assim, todos os estilos, ele arrasa, gente. Se precisarem, procurem Gabriel Serapicos, que o cara é bom mesmo. Não vou recortar a música não, gente. A música da Mari, eu botei o link para vocês acessarem, deem views direto para ela, porque, enfim, uma convidada muito bacana que está aqui com a gente. E você tem esse livro, né, Mari? Eu vou falar um pouquinho aqui dele. Vidas LGBTQI+, Reflexões para Não Sermos Idiotas. É aquele Inclusão LGBT for Dummies? É tipo isso? Exatamente. A gente ia começar, porque ele está dentro de uma coleção, que é a coleção Leituras Críticas Importam, feita pelo professor Álvaro, que tem um livro do padre Júlio Lancelotti, tem Silvia Pimentel, tem um monte de gente bacana falando sobre várias coisas aí, a Juliana Souza, enfim, tem livro de PCD, população indígena, mulheres negras e ancestralidade, o padre Júlio falando de população em situação de rua, então, assim, é uma coleção bem abrangente e interessante, né, porque, enfim, acho que a gente acaba encontrando muitas similaridades entre todas essas coisas de minorias que o pessoal acha que são tudo pautas daquele grupo, e, na verdade, todas elas acabam tendo bastante semelhança, se você... As chamadas pautas identitárias, sim. Exatamente. E aí, assim, a coleção, ela acaba mostrando um pouco isso, e eu tinha, com a minha sócia Amanda, a gente que escreveu juntas, né, eu tinha pensado inicialmente em fazer como se fosse uma cartilha, né, para explicar o que é cada letrinha, essa sopa de letrinha aí que o pessoal não conhece, o que é isso, e eu comecei a pesquisar muitas cartilhas já existentes, inclusive algumas que estão na ONU, na UNAIDS, cartilhas feitas por organizações sérias, e todas elas têm erros. Eu não achei uma que não tivesse. Dos menores aos maiores, ou incompletas, ou enfim, né? Mas todas elas. Tem uma delas que falava que pessoas pansexuais são pessoas que se relacionam sexualmente com objetos. E fiquei eu pensando, então quer dizer que a mulher que tem um vibrador, ela é pansexual, mesmo que ela se relacione só com um cara, né? Já fiquei, enfim, viajando, né? Mas aí... eu entendi o porquê que todas elas têm erros, porque existe uma estrutura, que é uma estrutura com características, e que se as pessoas não são apresentadas ao que é essa estrutura e quais são essas características dessa estrutura, elas não vão conseguir depois entender. Então, a gente fez o livro com um paralelo, colocando... começando dizendo que na época da Revolução de Stonewall, que a gente está aqui no mês da visibilidade LGBT, que por conta do dia 28 desse mês, que marca a Revolução de Stonewall, né, que foi um marco nos Estados Unidos de luta contra a LGBTfobia, e no mesmo, assim, questão de semanas de diferença, tem o Homem Pisando na Lua. E o quanto parece que a gente realmente vive em planetas diferentes, em universos diferentes, porque enquanto umas pessoas estavam ali pedindo para serem reconhecidas enquanto seres humanos, outras estavam lá pisando na Lua. Então, né? E a gente parte disso e faz como se fosse um guia do Mochileiro das Galáxias, que a gente chama de guia do aliado às galáxias, que é como é que as pessoas podem ser aliadas, né? Então, explicando esses conceitos, até a gente explica de formas lúdicas, assim, Judith Butler, que é uma grande pensadora, que é super difícil de ler, então a gente
traduz aí para uma linguagem mais bacana e conclui com esse guia do Aliado à Galáxia, que seriam frases que as pessoas falam e por que elas estão erradas, por que elas magoam, por que elas... Então, sei lá, quando falam quem é o homem da relação, por que tá errado perguntar para duas mulheres quem que é o homem da relação? Pô, você tá partindo de uma régua heterossexual para medir pessoas que não são heterossexuais, achando que uma tem que exercer essa masculinidade. Então, é a mesma coisa que querer medir uma distância em quilos, né? Não é compatível, não encaixa. Então, a gente vai dando esses exemplos e, claro, que dentro disso tem lá o dicionáriozinho, vamos dizer assim, com as letrinhas, né? Mas a gente termina com essas frases, meio que o que não dizer, e aí seria esse guia LGBT for Dummies aí, né, que é para iniciantes, mas também para quem já está iniciado. Se você é o que a gente fala no próprio livro e está falando para todo mundo, é que essas categorias elas estão em constante disputa, então provavelmente vai ter que ter uma segunda, uma terceira, uma quarta edição do livro, porque essas coisas vão mudando, né? Essa sopa de letrinha aí ela vai mudando, outras letras vão chamando a prioridade, porque de fato, essa norma que existe na sociedade, ela não faz sentido, tanto que cada hora aparece uma coisa nova para a gente botar. E o livro já dá esse disclaimer, já fala sobre isso, sabe? Então, tem uma coisa curiosa, né, Mari? Eu escuto meus amigos da comunidade LGBT que tem discussões muito interessantes, mas a gente fala muito do preconceito do hétero cis, mas é engraçado que, por exemplo, alguns conceitos, por exemplo, como a transfobia, ela existe dentro dos LGBTs, né? É uma doideira isso, né, cara? Tipo, é uma minoria que acaba sendo preconceituosa e repetindo heteronormatividades dentro da própria minoria. É muito interessante isso. Tem uma coisa que eu queria que você explicasse para o público, que assim... O Kiko acha que eu sei todos esses assuntos. Eu gosto de quando eu trago um pesquisador sobre esse assunto aqui para falar sobre isso. Você se define como não binária. Explica para as pessoas o que significa isso e o que isso tem a ver dentro dessas definições. Eu estou pensando aí sobre isso. Ultimamente tenho me definido assim, talvez no futuro não defina mais, enfim, né? Estamos aí. Por isso que eu nem me coloco ali como uma grande ativista de ser não binária. Eu também sou honesta com o que eu sou agora e pode ser que depois isso mude. Mas a gente vive numa sociedade que ela é cisgênera, né? Ela é uma sociedade que tem a cisgeneridade como um padrão social. E a cisgeneridade significa você se identificar com o gênero que foi atribuído quando você nasceu. Ou até antes de você nascer, com os exames, né? Que hoje em dia já tem... É que a gente costuma falar quando você nasceu, mas com exames já se faz isso até antes do nascimento. Então, o médico pega lá os exames e fala, isso aqui tem um pênis, portanto é um homem, né? Faz uma classificação genital da pessoa. E o que acontece é que isso tudo é feito dentro de um grande esquema que organiza a nossa sociedade, que se chama gênero. Gênero nada mais é do que um esquema de organização social, né? E tudo na sociedade é organizado a partir disso. E aí, existem as pessoas trans, que são pessoas que não se conformam, que não concordam com, não estão em conformidade com essa atribuição a partir do órgão sexual, né? E existem pessoas que se entendem como não binárias, que são pessoas que se entendem, que não estão dentro de uma categoria de homem ou de mulher, né? Sim. São pessoas que fogem a essas categorizações. Então, onde que estaria nesse quadro aí essas pessoas, né? A gente vai ter pessoas cisgêneros, que podem ser homens cis ou mulheres cis, né? Que seria o jeito que a gente chama da pessoa que concorda com o gênero que foi atribuído, né? Aí existem as pessoas trans, que podem ser homens trans, podem ser mulheres trans. Como é que você sabe como chamar? Eu vou chamar de mulher trans quando a pessoa se identifica como mulher. Que é aquela descrição no Twitter, falando para os jovens, né? Quando o cara fala dele, dela, dele, ou eles, elas, tipo, ele define o pronome como ele quer ser chamado, né? Pronome ali, né? Exato. E aí as pessoas confundem, porque às vezes elas falam, mas se nasceu com um pênis, eu não deveria chamar de homem trans? E não, assim, o importante dessa lógica é lembrar sempre como a pessoa se identifica. Então, você chama como ela se identifica. Então, se a pessoa se identifica com uma mulher, não obstante tenha nascido com um pênis,
né? Aí você vai dizer que é uma mulher trans. E existe essa categoria não binário que não é intermediária, não quer dizer necessariamente que é metade, metade uma coisa, metade outra, mas é que é uma categoria que não está dentro deste padrão de definição homem e mulher, entendeu? São pessoas que entendem que isso não é suficiente para contemplá-las. E aí tem um monte, né, de gente dentro disso. Ter pessoas que são agênero, gente que não se identificam com classificações de gênero, tem gente que enfim, né, tem uma série. Aí, e dentro dessas, desse guarda-chuva de não binário, tem vários, né? Em inglês tem um termo muito interessante que não tem em português para isso, que é o Q da letrinha, que pode ser usado tanto para queer quanto para questioning, né? Queer seria uma palavra que quer dizer literalmente inadequado, que não se encaixa, e em inglês acaba sendo utilizado para todo mundo que é LGBT ou pessoas que não se encaixam no padrão de gênero. E o que também pode ser usado para questioning, que é a pessoa que está se questionando sobre isso. Eu estaria nesse momento aqui no Brasil, eu acho meio complicado ficar usando um termo em inglês, as pessoas não tá no nosso vocabulário, assim como travesti não existe lá fora, entendeu? Então, para cá, eu diria que eu estou nessa coisa do não binário, né? Mas eu estou questionando aí, eu estou me entendendo, né? É muito... A gente estuda essas coisas e isso acaba virando também uma autodescoberta e o contrário, muitas vezes também a gente vai estudar a partir de coisas que a gente vive e sente, né? Eu comecei a estudar por causa da minha bissexualidade, aí eu me senti interessada e compelida a ir para essa área, aí também aconteceu o contrário, né? Estudar essas coisas me fez questionar a cisgeneridade, então... É isso, né? Enfim, eu acho que a explicação, a definição é essa, e por isso que justamente essas características elas estão em disputa, e veja como elas são mutáveis, né? Uma própria pessoa pode passar e experimentar a vida e passar por elas, né? Por todas elas ali, entendeu? E vivenciar isso com tranquilidade. Não deveria ser um problema se a gente não vivesse numa sociedade que coloca o gênero como um sistema que pré-ordena e classifica as pessoas a partir dele, né? Se gênero não fosse uma coisa que existisse, pouco importa com quem você se relaciona, o que você diz que você entendeu? Existiram sociedades que organizavam, em vez de ser como a nossa, que você tem um gênero e aí isso diz um papel social do que você faz para trabalhar, por exemplo. Então, mulheres, elas fazem o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado. Tem sociedades que fizeram o inverso. Então, a depender do papel que você desempenhava na sociedade, você tinha um certo tipo de gênero. Então, assim, essas coisas, elas são construídas, elas são sociais, né? E a partir desse ponto, a gente pode reivindicar essa multiplicidade de existências, transitar entre elas, ou também não, ou só se reconhecer a partir de um ponto, né? A questão não binária é interessante vocês pegarem, por exemplo, acho que de casos de celebridades recentes, a transição que teve da Ellen Page para Elliot Page. Hoje ele se define como trans, não binário. E, enfim, é uma mudança completa de comportamento. Hoje ele se identifica no gênero oposto ao que ele era identificado anteriormente. Vocês desculpem aí meu cachorrinho, ele fica entrando e saindo do quarto, por isso que ele fica chorando, e não adianta nada soltar ele, porque depois ele tem que voltar. Então eu fico com os gatos aqui o tempo todo também. Todo mundo comenta. Então, eu tenho que deixar ele fechado aqui dentro, porque os gatos destroem a cadeira. É uma logística de bichos e lives no DCM. Mas a Mara mandou aqui um superchat pra gente. Desde Freud, a pulsão não tem objeto fixo. Por isso não somos, estamos. A sociedade adora rótulos, mas é impossível rotular desejos. Parabéns. Muita gente elogiando aqui a nossa conversa, que acho que era uma conversa que estava pendente aqui para nossa comunidade. Rose Silva mandou para a gente, por favor, coloquem o link desse vídeo do clipe da Mariana para compartilhar com os amigos. Mandamos aqui, já está nos comentários. Dá uma caçadinha aí, gente. Qualquer coisa eu compartilho daqui a pouco de novo. Deixa eu pegar aqui, mais alguns comentários de vocês. O Renato Ribeiro, professor Pedro, puxando de volta para você, professor. A esquerda quer ganhar dentro da lei com Bolsonaro e com Bolsonaro é na safadeza, fake news, milícias armadas, exército golpista. Como é que a gente reage contra isso?
Desse jeito que a gente está fazendo mesmo, estamos crescendo. Nós estamos indo na lei, etc., mas nós estamos crescendo. Eles estão com problema com nós agora, né? Então, nós não estamos indo errado, não. Eu acho que nós somos diferentes deles, né? Nós somos pela civilização. Nós temos outra parada. Nosso assunto né? Quer dizer, nós somos outro tipo de idiota, vamos dizer assim, né? Tem o idiota, que é o sujeito... A lógica na filosofia é diferente do sentido do idiota na etimologia, né? Vem do grego a palavra idiota, né? Quer dizer, o sujeito que não tem um determinado conhecimento especializado, algo assim, né? Então, que fala bobagem sobre tema que não conhece, para ser assim. Agora, no sentido filosófico, o idiota é o sujeito que rompe com os padrões de valores e de pressupostos de uma dada linhagem de pensamento. Então, ele, às vezes, é muito útil para poder mudar o pensamento, né? Ele enxerga o novo, né? Então, a gente tem que ser esse tipo de idiota. Agora, eles são outro tipo de idiota, aquele idiota que está fora do pensamento, que nega o pensamento. É o sujeito que quer criar uma realidade para ele próprio, né? Quer dizer, absolutamente voltado para o próprio umbigo, né? É o idiota que falava Cícero, né? Então, nós somos totalmente diferentes dessa gente. Nós não temos que nos comparar. Não adianta. Ele é picareta, ele usa de métodos ruins, nefastos, etc. Ele é assim, nós não somos assim. Nós não vamos combater ele do jeito dele, porque isso é o que ele quer. Quando você luta com um porco na lama, o porco fica satisfeito e alegre e você se suja. Então, nós não vamos nos meter com essa gente no território deles, nós vamos lutar no nosso campo, fazendo manifestações, pregando alegria, como a Mari faz aí com a música dela, a expansão de desejos e etc. É isso que nós vamos fazer, pregando a democracia, a tolerância, a liberdade, buscando mais igualdade e justiça social. É nesse caminho que a gente vai. Nós somos a favor da humanidade, nós somos contra ela. E nós estamos bem, gente. Em pouco tempo, nós estabelecemos uma reação. Em termos históricos... É ótimo. O que o senhor tem achado da CPI para a esquerda? CPI da Covid. O que você tem achado da CPI da Covid para a esquerda? É errática. Ela foi muito bem no começo, agora está um pouco errática. Aquela história de querer dar uma de equilibrada, esses caras de centrão é raça ruim mesmo. E querer chamar 2 técnicos que são contra a hidroxicloroquina e 2 que são a favor, coloca num patamar de igualdade o que não é igual. A gente está chamando 2 pessoas que defendem um amuleto e 2 cientistas, e colocando essas pessoas no mesmo patamar, pô. Cloroquina é um amuleto do Bolsonaro, toma que resolve qualquer coisa. Frieira, câncer, Covid... É aquele grande debate da CNN Brasil, né, professor? Mas é isso mesmo, não tem... Que sentido tem isso? Quer dizer, você colocar no mesmo patamar a barbárie e a civilização, não dá, ué. A CPI tem que ser um instrumento pró-civilização, quer dizer, não tem que ficar dando trela para essa gente nem legitimando, né? Então, esse foi um erro grande, mas tem tido muitos acertos, eu acho que inclusive documentos, né? Eu tive um relato de uma pessoa que tem acesso lá, que me contou em forma genérica, eu fiquei impressionado. Eles estão juntando provas consistentes. Esses caras têm que pagar, gente. Nós não podemos deixar passar isso. Muita gente sofreu. Sabe? Quer dizer, 500 mil pessoas até agora, certamente vamos chegar a uns 700 mil. Né? É absurdo isso. Era para ter 1/3 disso no país, com a estrutura que nós temos, com tudo. Pelo amor de Deus. Nós fomos o país que ganhou notoriedade mundial pela eficácia na vacinação desde a década de 70, pô. Pelo amor de Deus. Esse sujeito essa gente cometeu crime, isso não é política, isso é crime. Tem que ser punido. 80 e tantos e-mails, né? 80 e tantos e-mails. E não é crime contra um sujeito, uma mulher, é um crime contra a humanidade. Isso aí precisa ser punido, pô. Não tem outro jeito. Lutar pelos direitos humanos é uma luta humana também. E que parte de tudo que é humano, inclusive a punição. Humanamente, vamos punir. Humanamente, eles vão ser punidos.
Exatamente. Nada mais justo do que a própria lei contra essas pessoas. Muita gente gostou da Mari. Tem gente se inscrevendo no canal dela neste momento. O pessoal está impulsionando aqui, pedindo sobre o livro. Eu vou compartilhar de novo o link do livro para vocês. Eu vou pedir um favor para vocês, gente, para continuar aqui, para a gente chamar a Mari mais vezes. Eu peço que vocês pinguem aí um superchat para justamente a gente manter aqui as nossas atividades. R$1 que você puder ajudar. Eu já li os nomes de vocês aqui, as interações, a gente vai contribuindo aqui para essa discussão. Deixa eu ver aqui, o Renato Ribeiro, Pedro Serrano e Mari, Pedro, clonagem é crime, viu? Estão falando que vocês dois são muito parecidos. Sensacional, eu também achei bastante. Deixa eu pegar aqui, ó. Zuca Provou mandou pra gente. Serrano, e a fala do Ciro com o Lula ladrão, eu não falo. Você acha que é frase de efeito, professor? Veja, ele está errático, ele está errando, gente, na tática. Ele tá, a minha visão, né? Isso tudo é produto do erro, mas ele teve você veja como é errático também. Teve um manifesto que eu fui um dos coordenadores, que lancei, o pessoal do Lula Livre pediu para mim ter essa iniciativa aí, que foi um manifesto de intelectuais, artistas, saiu toda a mídia em favor do Lula no julgamento. Vocês devem lembrar disso. O Ciro foi um dos que assinou. Foi um dos primeiros a assinar. O Ciro deu uma entrevista para o DCM defendendo que era para levar o Lula para uma embaixada. 2017, eu lembro disso. Não, mas estou falando agora, nesse julgamento agora do STF, que teve agora que nós ganhamos lá no pleno, né? Ainda não está formalizado, falta aí o Fux botar em julgamento, deve fazer isso agora nessa quarta-feira. Mas o Ciro foi um dos primeiros assinados dos outros partidos. Ele teve uma postura generosa, vamos dizer assim. Então não é isso. Esse é papo de político, vai lá e fala umas coisas. Não tem, tá dando muita trela para isso, não. A Liege Simões está falando que o Ciro é nosso King George, ficou louco e parece que ele permaneceu por lá. Deixa eu pegar aqui. King George foi fogo. Luiz Alberto Benevides mandou aqui um superchat muito generoso. Como juristas, o que acham de quem crê que não muda status quo sem violência, seja por reação à polícia, seja por provocação? No Brasil, as mudanças sempre foram acordadas por cima. Quando puseram fogo na rua, foi em 2013 para armar o golpe dos Estados Unidos. O que você acha disso, professor? Pode comentar também, Mari, não estou de forma nenhuma direcionando. Olha, eu acho essa categorização como moral do instrumento é muito negativa na política, né? Ou seja, querer dizer que usar a violência é sempre errado é um equívoco. E isso eu não falo nem da perspectiva progressista ou de esquerda. Falo da própria tradição dos direitos, tradição liberal mesmo. O direito de resistência está em Locke, está antes de Locke, está nos huguenotes franceses. Ou seja, então negar que a violência às vezes é legítima na política é um equívoco, mas também querer dizer que sempre a violência é o melhor caminho é uma conduta mais um pensar mais teológico que racional, né? E inadequada, a meu ver, também. Não existe uma regra posta. E política é instaurar o novo. A ação política sempre trata com o novo, ela não se repete, gente. Então, nós não sabemos. Pode ter amanhã um ato violento que transforme para melhor o mundo, as pessoas pode ter uma movimentação pacífica, já teve milhares de movimentações pacíficas que geraram coisas boas de avanço para a humanidade. Você acha que não tem muita regra, né, professor? Não tem como você estabelecer isso a priori, né? Marx falava da Inglaterra como um lugar, provavelmente, nos escritos dele do meio, quando ele já tinha rompido com vamos dizer assim, o hegelianismo de primeira geração, ele falava que a Inglaterra poderia ser um lugar onde tivesse uma revolução pacífica para o socialismo, né? E a Inglaterra mesmo, todo mundo fala da Revolução Francesa, que foi uma revolução violenta, mas a Revolução Inglesa, para o capitalismo, a Revolução Liberal na Inglaterra, a Revolução Burguesa na Inglaterra, foi uma conciliação entre aristocracia e burguesia, né? E que está até hoje, né? E que se desenvolveu em séculos, quer dizer. Por isso é que o Burke era contra a Revolução Francesa, eles eram contra
aquele método, mas porque estava em realidades diferentes. A visão do Burke é muito estreita, como a de qualquer ser conservador, né? Na França, se tinha uma burguesia extrema, perdão, uma aristocracia extremamente violenta, extremamente trágica, porque cruel, tratava o povo com muita... Não tinha outro jeito. Tanto que a lógica da Revolução Francesa é uma das principais contribuições do liberalismo para a história humana, a meu ver, que é a lógica de você ser contra o privilégio. Enquanto que a lógica inglesa é a lógica do liberalismo como limitação do poder de Estado, né? Mas porque deu-se de modos diferentes. A aristocracia inglesa soube se articular com a burguesia. Foi o primeiro país a ter leis trabalhistas. Ou seja, ele articulou um modo mais humano no processo e, com isso, a transição do feudalismo para o capitalismo foi pacífica. Enquanto que na França, não, nós sabemos que foi no pau, né? Então, não existe um método a priori. Eu creio, né? Eu sei que da postura de Marx, li o manifesto como todo mundo. Quer dizer, existe essa crença de que sempre vai ser violenta, mas é relativa. Sempre em princípio, quer dizer, você presume que a burguesia não vai abrir mão dos seus privilégios, que a elite de um país não vai abrir mão dos seus privilégios de boa, né? Você presume, mas você não sabe como a história vai se estabelecer, gente. Esse negócio de futuro, da gente ficar... Eu sou cheio de querer falar do futuro, eu acho que vai ser isso, mas é o meu lado teológico, assim, porque não tem nenhuma base de racionalidade consistente, né? Atividade de ciências humanas se dá bem com necrópsia, não com biópsia. A gente fala bem do passado. Se fosse depender da gente, o Bolsonaro tinha caído em 2019, né, gente? Pô. Se fosse depender da gente. Então é isso. Tá certo. Deixa eu pegar aqui mais alguns superchats de vocês. Obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui. O David Arcade mandou: a vacina francesa é a melhor. Como é que é? Activer. Não entendi aqui qual é a piada dessa daqui. Maria Matos mandou pra gente: ou aprendemos já a lidar com as fakes ou já perdemos antes de entrar em campo. Adriana Carla Morim tem uma pergunta aqui pro professor Pedro e para Mari. Pedro e Mari, vocês acham que os movimentos de rua devem ter cara, ou seja, devem ser partidários? Tá na hora de começar a campanha? O que vocês acham a respeito disso? Quer falar, Mari? Eu acho que não pode impedir de ter cara, entendeu? Que tem muita gente que vem com um papo de sem partido, sem isso aí. E lembra, sim, o MBL, né? Exato. Que a gente sabe o que isso deu. Lá de 2013, a gente sabe bem. Mas, assim, eu acho que é importante ter os partidos, é importante, sim, que todos eles estejam lá. Inclusive, muito do que você colocou, né, Pedro, da Globo ter mostrado as bandeiras e tal, isso foi super massa, inclusive, eu achei bem interessante. Agora, eu acho que o que está sendo feito, pelo que eu pude observar, são as figuras políticas que querem se lançar fazendo o que costumam fazer, né? Aparecer no ato, ter fala, tirar um monte de foto, falar com as pessoas e colocar a presença política ali, o apoio político naquele lugar. Eu não vejo problema algum de ter partido, inclusive incentivo, e acho que, não sendo oficialmente uma campanha, porque isso não pode, né, depois não pode dar, eleitoralmente, aí depois não pode dar problema, né, com o pessoal. Eu não entendo muito bem de direito eleitoral para saber como é que é a regrinha, mas eu sei que não pode já começar a propaganda eleitoral antes, né, então, mas sendo a presença do partido, a presença das figuras políticas, né, para que elas componham ali, mostrem onde que elas estão, como que elas estão construindo o canal e o caminho político delas numa situação tão importante, né, porque aí a disputa depois vai ser sobre também a consequência de ter tomado um rumo tão negativo para o país, né, face a uma situação tão atípica. Eu acho que é importante, sim. O Luiz Alberto Benevides pegou a pergunta que ele mandou para o professor Pedro Serrano e também te estendeu, Mari. O que você acha das pessoas que pensam que a mudança do status quo não acontece sem violência, seja por reação da polícia ou seja por provocação? Você acha que as grandes mudanças elas só vão acontecer assim ou você acredita em outras vias? Eu acho que
deve ser possível outras vias, mas eu acho que também faz parte ter violência, entendeu? Eu acho que nunca é uma coisa só, né? Sempre eu acho assim, cá entre nós, nunca quebrei uma vidraça de banco, mas é meio impossível, tipo, 100 mil pessoas na Paulista não acontecer isso em algum momento. Eu acho muito difícil, gente. Eu acho que, assim, também não. As pessoas que estão enfurecidas e que querem fazer alguma coisa em relação a isso dessa forma, entendeu? Elas vão e fazem, sabe? É muito doido ver a diferença, como a gente tem um pretenso comedimento, né, em relação a isso, e quando você olha outros países que o Brasil tenta, que o brasileiro tenta espelhar, por exemplo, a França, eles não são nada assim, né, nos atos políticos e tudo mais, eles já têm ali uma forma mais agressiva de protesto e tudo mais. A Peugeot vende muito carro na época de greve da França, né? Sempre viram uns carros lá. Agora, assim, também não dá para achar que com paz e amor e Shangri-La e purpurina e nuvens a gente vai mudar alguma coisa. Também não é assim, né? O controle do poder de polícia, o controle da força, ele sempre tá... É uma das grandes ferramentas de disputa, né? É um dos grandes problemas. E, enfim, né? A gente precisa ter também atitudes mais fortes. Eu não faço porque tenho medo, para ser bem honesta, sou cuzona, tenho medo de ser pega. Se eu penso em fazer algum ilícito, eu já me dá diarreia, eu já eu já fico assim, mas também acho que quem faz e tá tudo certo. Tem espaço para os dois campos, entendeu? Não acho que são contraditórios. Bom, muito bem. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Luiz Alberto Benevides, o que eu mais sinto falta, ele tá com o professor Pedro Serrano, o que eu mais sinto falta é de hackers do nosso lado. Lembrando, não estamos aqui fazendo apologia do hacktivismo, continua sendo crime, mas aquele hackeamento mudou a história da Lava Jato, né, doutor? Pois é, os meninos foram lá e deram. Mas você sabe que eu acho que a gente tem que discutir isso na sociedade, né? Nós estamos. Esse regramento social tem que repensar. Né? Eu não vou aqui me estender, não, mas eu acho que. Eu vou te dar um exemplo. Tem um caso aí que eu acho impressionante. Nós temos cerca de 30 prefeitos condenados no Brasil, ex-prefeitos, porque contrataram médicos para suas cidades. Mas por que eles estão sendo processados? Porque, justificativa de terem cometido um ato de improbidade. Eles eram prefeitos de municípios muito pequenos, pobres, e o salário deles era de um salário mínimo ou 2. A lei, a Constituição diz que o teto é o salário do prefeito. Óbvio que não ia contratar médico nenhum com esse salário, então eles contrataram médico pelo salário que dá para contratar e peitaram, né? Agora, você acha que os caras são condenados por terem ofendido a moralidade pública, a legalidade e a improbidade, quer dizer, como se fosse corrupto, por ter contratado médico para salvar a vida de pessoas, quer dizer, nós precisamos recompor a leitura do direito no Brasil, nós precisamos recompor. Né? Os valores e princípios que sempre tem que imperar em qualquer julgamento são os da democracia constitucional, os princípios constitucionais. A justiça se corrompeu, né, doutor? Totalmente. Mas se corrompeu por isso, por seguir a lei, a regra e não seguir a Constituição, em detrimento da Constituição, que é o pacto maior que nós temos. Então, um sujeito, na minha opinião, né, que hackeia autoridades de Estado em telefones públicos e que pega aquilo que esses meninos pegaram, o cometimento, vamos ser objetivo, a transformação do processo penal em crime, com a função de interferir na democracia. Isso é gravíssimo. O que houve com Lula não tem nada a ver com corrupção. Eu falo, pelo amor de Deus, não confunda uma coisa com outra. Nada foi. Lula foi o homem mais investigado desse Brasil. Não acharam uma conta no exterior. Não acharam nada. Acharam de outras pessoas e não fizeram nada. Né? Mas com ele ficam. Não tem nada a ver com corrupção. Aquilo foi uma fraude armada para realizar uma persecução política. Isso hoje é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, essa gente cometeu algo muito grave. É um golpe contra a democracia realizado no interior do judiciário. Eu tenho tratado uma narrativa sobre isso desde muito tempo. Eu enxerguei que isso estava um movimento desde 2007, né, que estava começando a ter esse tipo de movimentação dentro da estrutura do Estado brasileiro. Né? Mas então não tem nada a ver uma coisa com outra.
né? Então, o problema é esse, quer dizer, nós temos que enxergar um caso de um hacker desse, por exemplo, inocentá-lo, não tem que punir. Como é o caso, por exemplo, a briga do Assange e do Snowden, né? Eles serviços. A regra penal tem que ser afastada em favor do princípio constitucional, que é o princípio de preservação da liberdade, da democracia, né? Você não pode permitir que gente se utilize da legitimidade do judiciário para um agir político autoritário, nefasto, contrário à democracia. Eles interferiram na eleição de 2018. O resultado é isso que nós temos aí, 500 mil mortes. A gente fala só do Bolsonaro, nós temos que lembrar do bolsonarismo, que foi criado pela Lava Jato. Foram eles que criaram. Eles têm que ser responsabilizados historicamente, isso a gente tem que pagar algum dia, né? Não tem que pagar agora, porque também eu acho que obter esse tipo de prova desse meio não pode levar à condenação de ninguém. Isso é um valor humano importante, é um direito humano essencial, que todos seres humanos têm direito, né? Mas, por outro lado, condenar o sujeito que fez, eu acho que não, né? Ele, porque, inclusive, pelas declarações daquele hacker lá, aquele rapaz que era o principal deles lá, que eu vivo, não foi vocês que entrevistaram? Foi vocês que entrevistaram, né? Não, a gente não chegou a entrevistar ele, mas sim, mas é o Delgatti. Foi o Delgatti, isso. Pela declaração dele, ele agiu em legítima defesa de terceiro. Precisa ser pelo menos investigado. A gente também não pode esquecer, né, doutor? É que assim, se você leva a lei do mesmo jeito com esse cara, você vai criminalizar, então, todo o trabalho jornalístico que foi feito pelo Intercept, todas as matérias da spoofing que nós publicamos, acaba colocando tudo em xeque, né? Nós viramos cúmplices de um crime, então. Eu acho que o sujeito que resolve se utilizar de forma abusiva, fraudulenta, de um cargo público do sistema de justiça, onde deveria ser isento, ele resolve utilizar desse cargo para articular uma organização criminosa dentro do sistema de justiça, perseguir um líder político e interferir na democracia dessa forma, esse sujeito não pode alegar direito à intimidade. Principalmente porque a maioria das conversas ali diziam respeito ao processo. Eram conversas, por exemplo, que a defesa tinha que ter acesso, tinha direito a ter acesso. O Moro anunciou para o Dallagnol qual seria a sentença dada contra Lula, sem ter anunciado para a defesa. Dallagnol fala, o Moro me falou que a sentença que vai condenar Lula está para sair aí. Quer dizer, ele, no mínimo, ele foi informado indevidamente. Isso tem vários exemplos dessa conversa, tem centenas de exemplos desse tipo, né? Isso é um tipo de informação que a defesa tem que ter acesso. Saber que há um conluio entre o juiz e o promotor é importante para a defesa para ela poder anular o processo. Não pode ser mantido isso em segredo, né? Quando saiu a notícia, foi o Brasil inteiro, a mídia, a Globo, todo mundo falando do crime de hackeamento e não falando do que tinha ali no conteúdo. Então, eu acho assim, usar esse material para condenar Moro Dallagnol não pode, não deve mesmo. Mas, por outro lado, condenar os hackers, de jeito nenhum, prestaram um imenso serviço à democracia, ao país, à Constituição, aos valores que a Constituição defende. Não se pode usar do sistema de justiça para perseguir um líder político. Não se pode. Esse tipo de conduta é vedado ao juiz, é atividade partidária. É um crime o que fizeram, que só não pode ser condenado porque as provas não podem ser utilizadas, ponto. Mas houve um crime ali. Houve um crime que implicou em organização de pessoas, pelo que está naquelas mensagens. Ou seja, também houve uma organização criminosa. Eles falavam, combatiam a organização criminosa, mas na sombra estavam montando eles uma organização criminosa para interferir na democracia do país. Isso não pode, velho, né? Então, pegar esses meninos que conseguiram desvendar isso, né, seja pelo método que for, o tirano se submete à possibilidade da resistência. Isso quem falou não sou eu, é a modernidade desde o século XV que fala isso, que chama de direito de resistência o direito natural fundamental, que é o direito das pessoas resistirem à tirania. Pois quem usa esse tipo de função de forma tirânica, quando deveria usar de forma imparcial, está sujeito à resistência, está sujeito a rupturas das regras, para poder denunciar a grande ruptura de princípios que aquela conduta tirânica significa. Nós devemos, quando há conflito entre regra e princípios, privilegiar os princípios, porque eles são hierarquicamente superiores, eles vêm da Constituição, né? Eles vêm dos valores essenciais da nossa vida social. Então, punir esses meninos é uma imensa injustiça,
uma imensa inconstitucionalidade que não se pode admitir. Eu acho que Moro e Dallagnol não podem ser punidos, não devem ser punidos com base nessas provas. Mas os meninos não devem ser punidos também pelo imenso serviço que eles fizeram ao país e pelo exercício de um direito legítimo de resistência em favor da Constituição, por um lado, e, por outro, também por terem agido em legítima defesa do direito de terceiros, né, que eram os perseguidos por essa máquina autoritária que foi a Lava Jato. O que você achou, Serrano, do Moro passeando tranquilo em Georgetown, em Washington, D.C., enquanto nós estamos aqui com 500 mil de mortos? Pois é que ele não faz, eu acho que na cabeça dele, ele não tem a consciência. Não, ele tem, para ser franco, eu acho que ele tem. Ele sabe exatamente o que ele fez. Ele sabe que foi um militante político, não um juiz, que operou o tempo inteiro para capturar Lula, isso está claro naquelas mensagens. Ele sabe que elas são verdadeiras, porque ele pensava aquilo e deve ter falado muito mais do que está nas mensagens. Então, ele sabia daquilo, né? E se aliou a Bolsonaro, sabendo do que é Bolsonaro. Ou seja, ele foi culpado mesmo, é um dos coautores dessas 500 mil mortes, no sentido moral, não no sentido jurídico, porque ele não está nem no governo. Não pode ser. Sim. Mas no sentido político e moral, ele é um dos coautores disso que está acontecendo com o país, porque ele foi o cara que produziu o Bolsonaro. O Moro tem que ser chamado pelo nome, ele é um bolsonarista. Não existe lavajatismo, existe bolsonarismo jurídico. Essa gente criou o bolsonarismo. Foram eles que iniciaram o bolsonarismo, que foi o momento de transitar aquela ideologia de Estado de segurança que havia na mídia e em torno do sistema de justiça, transitar isso para a política. Então, eu creio que agora ele está lá usufruindo. E eles não podiam se lançar diretamente, aí lançaram um candidato que depois eles ganharam os prêmios, os cargos, no caso, né? Claro, aceitar o Ministério da Justiça é confissão disso que eu estou falando. É o prêmio que ele recebeu por ter usado do seu cargo para praticar uma fraude contra um líder político, interferindo indevidamente na democracia, né? Golpeando a democracia, a Constituição, né? Usou da legitimidade que um juiz tem. A toga tem uma força de legitimidade junto aos homens. Você acredita que quem aporta é a voz da isenção, né? É a voz da imparcialidade, da justiça. E ele se utilizou dessa legitimidade, desse papel que ele ocupa, para um agir político tirânico de persecução ao inimigo, né? E fraudou discursos, né? O processo não cumpre nenhuma das regras civilizadas que compõem o processo penal civilizado, né? É algo absolutamente inadequado, levou a erros tribunais superiores. Quer dizer, é o sujeito que fez um imenso mal para o país. Isso que aconteceu lá na rua é pouco. O sujeito tinha que... Se eu fosse esses caras, eu rezava todo dia para não ter inferno, para isso ter uma figura de linguagem da Bíblia, dessas coisas. Eles acreditam nessas coisas, tem que acreditar em inferno, meu, porque, putz, se nessas horas existia um trem desse, era muito bom. Espero que Deus não exista, não tenha nada no além, tá tudo certo, porque fizeram uma cagada. Eles mais ateu que a gente. Agora eu penso assim, ainda bem, espero que não exista mesmo. A gente é duplamente trouxa, né? Porque muitos aqui são céticos, muitos questionam a religião, e mesmo assim a gente tem uma fé no ser humano que a gente vai ser melhor ainda, e ninguém é melhor. Deixa eu pegar aqui, a Antonieta Bauá me mandou pra gente: professor, é triste ver o Deltan dando entrevista na Cultura ontem, leve, livre e solto, não me conformo. Frederico Maldo tá lembrando aqui que o Ciro tá no Flow hoje, não tá na hora do Lula ir também. Eu acho que pra ocupar espaço vale a pena, no Flow, não na Leda Nagli, porque aí eu acho que, cara, é um passo pra você ir no Terça Livre, aí boa sorte pra quem for. Não contem comigo. Cláudia Arruda mandou pra gente: grande Vinícius, abraço irmão, acho que mandou lá pro Vinícius Carvalho. Olojuína mandou um super sticker aqui pra gente, a gente agradece. Pessoal, manda pingados aí, que isso ajuda muito aqui. O Paulo Castiglione mandou pra gente: a internet, apesar das grandes corporações, viabiliza a prática de diálogos inimagináveis no passado. Comunicação pública tem que ser a pauta da esquerda. Aí eu pergunto para vocês dois, vocês concordam, mesmo com as Big Techs?
Quer falar, Mari? Preciso pensar. Peraí. Quer falar, professor? Quem começa? Eu também preciso pensar, viu? O que vocês acham que as redes sociais precisam ser regularizadas? Vamos perguntar agora uma pergunta. Eu tenho um medo muito grande de que as redes sociais substituam, há uma pretensão das redes que a gente tem que negar eles, tem que resistir, de vir a ser o novo poder político da humanidade. Sim. A nova ordem política. Ou seja, eles realizam julgamentos, eles determinam quem tem direito à livre expressão ou não, e, de certa medida, eles determinam quem existe simbolicamente. Sim, muitas pessoas que não estão no Facebook ou no Twitter, essa pessoa não existe. E é sério isso quando a gente fala. A gente não deveria desconsiderar as pessoas que estão fora. Então, eu acho que os estados têm que chamar a si essa tarefa, para não perderem soberania sobre a vida real. Veja, os estados estão sob ataque, gente. Eles estão sob ataque do neoliberalismo, eles estão sob ataque do crime organizado. Veja no México, que o crime organizado já domina territórios. Aqui no Brasil, sob ataque do crime organizado, milícias e organizações criminosas estão tomando conta do Estado e gerenciando territórios. E também estão sob ataques dessas novas tecnologias, né? Agora, o problema é que quem controla as novas tecnologias, todo mundo sabe, são os donos das redes, os proprietários das empresas, e não a população, né? Não tem voto, não tem democracia. Isso é um imenso ataque à democracia. Quem tem que definir se um sujeito tem que estar dentro ou fora do Facebook é o Poder Judiciário. Um sujeito que resolve prestar um serviço privado de caráter público desse, ele tem que se submeter a regras públicas. Né? Quer dizer, se você resolve abrir um restaurante aberto ao público, você não pode agir com racismo e negar que negro entre no restaurante. Mas é um restaurante privado, ele é meu, entra quem eu quiser, segundo os meus critérios. Não. Como você oferece ao público os teus serviços, você tem que cumprir regras públicas, regras de tolerância própria da democracia. Uma rede social é um serviço ao público. Como é um serviço ao público, tem que cumprir regras e princípios próprios da democracia constitucional. Uma delas, a universalidade da jurisdição pelo judiciário. Só pode definir supressão. Por exemplo, eu fui contra o Trump ter sido expulso do Twitter, sem uma ordem judicial. Era fácil obter uma ordem judicial nesse sentido contra ele, por tudo que ele falou, mas era importante esse passo. Ou seja, a rede tem que submeter a isso. E veja como é no campo jurídico. Fora que essa ação, né, Pedro? A gente não pode esquecer. Eu não fui tão contra, mas eu afirmei desde aquela época, gente, que as redes estavam tentando limpar o seu próprio nome, né? Ele perde poder político, a gente tira a conta dele. Pois é, e veja como é complexo isso. Ao mesmo tempo que eles se arrogam o poder sob o ponto de vista de controlar regras da comunidade, eles tirarem um sujeito do Twitter, então eles teriam que ser responsabilizados por qualquer conteúdo do Twitter. Exatamente. Ou da rede social. Ou seja, se há um... eu não acho que eles deveriam, eu acho que eles são, na verdade. É que as pessoas... Não, mas eu estou responsabilizados juridicamente. Aí eles vão a juízo e dizem que eles só são uma plataforma para fornecer espaço para manifestações, que eles não se responsabilizam pelo conteúdo das manifestações na rede. Não tem jeito, gente. Ou eles resolvem se responsabilizar por todo o conteúdo, e daí qualquer conteúdo genocida, homofóbico, machista, sei lá o quê, racista, eles vão responder perante a justiça e ter que indenizar pessoas e ter que responder. Eu falo responder no sentido jurídico da expressão, né? Ter responsabilidade jurídica sobre aquilo. Ou eles não têm nenhum tipo de responsabilidade, mas eles também não tiram ninguém das redes. Eles vão ao judiciário, e o judiciário é que eventualmente autoriza eles a retirar das redes. Então nós precisávamos ter esse tipo de mecanismo, em que o Estado assume seu papel, né? Não dá para... E essa história de serem redes internacionais, não ter controle, se for o caso, temos que até ter tratados internacionais e formas de governança multilateral para poder controlar isso. O que não pode deixar é na mão de empresas privadas o exercício desse poder sobre o direito à livre expressão das pessoas. Isso não pode, isso tem que ser do Estado mesmo. Tipo uma concessão, assim, por exemplo, que nem a televisão é concessão de serviço público, assim, ter para ter concessão de internet? Acho que iniciativa privada mesmo, mas existem atividades privadas que são reguladas, né?
você ter uma regulação dessa atividade, aonde essas empresas, dentro da nossa legislação vigente, eu vou lembrar disso porque eu estava envolvido, na época eu assessorava o Comitê Gestor da Internet, na aprovação do Marco Civil, mas elas infringem normas do próprio Marco Civil, elas não respeitam algumas coisas que a legislação brasileira aprovou aqui, inclusive da própria privacidade desses dados, porque os nossos dados são usados por empresas americanas para comércio, gente. A gente é o produto. A gente é o produto do Facebook, do Instagram, de todas as redes, né? Nosso consumo de internet é o produto. Tem agora plataformas, tipo, eu não sei falar Quai, como é que fala o nome daquilo lá, mas todos aplicativos e plataformas que são para as pessoas ganharem dinheiro para ficar vendo vídeo, né? Então, assim, somos produtos, e é isso, assim, o que eu fico pensando é que é isso, o WhatsApp não respeita nada, por exemplo, tem ordem judicial, pinga lá no WhatsApp, deve ser que nem Facebook, que diariamente vem uma série, e eles não dão. Então, eu enfrento muito isso porque eu cuido muito de casos de violência doméstica ou de exposição de fotos íntimas, esses tipos de casos que têm relação com gênero, né? E é muito comum que a prova esteja ali nas redes, só que é muito comum que a vítima desse tipo de coisa, ela passe por uma vontade muito grande de apagar o conteúdo, porque não quer lidar com aquele problema, sabe? Antes de depois se resolver. E se você vai no WhatsApp e fala, WhatsApp, então me concede a conversa que eu tive, que eu tenho que ter direito, eu estava nesta conversa, me dá as mensagens do período de tal a tal, todas, eu separo, não tem problema, só me dá todas as mensagens, eles não dá. O WhatsApp não entrega. Então é muito doido isso. Precisa ligar pro seu hacker amigo. Hacker amigo, por favor. Invada. Porque é fogo, né? A justiça não é justa. Então, o que a gente faz? O WhatsApp não entrega. Por isso que tem várias vezes que tem aquelas falhas de serviço que o WhatsApp fica bloqueado às vezes por horas e tal. Porque os juízes ficam putos que o WhatsApp não respeita. E manda tirar do ar também, tem um monte de... Tem casos que aconteceram que foi assim, né, de tirar do ar por conta de desrespeito à ordem judicial. E eles apenas não respeitam, eles pagam as multas, fazem o que tem que fazer e não entregam o conteúdo. Eu acho impressionante o poder que uma empresa tem, né? Assim, o diretor eu não sei se vocês lembram, mas o diretor do Facebook no Brasil chegou a ser preso. Ele ficou um final de semana, mas por conta desse tipo de coisa, de bloqueio de mensagem, aconteceu esse tipo de coisa. Deixa eu pegar aqui o RT Dynamics mandou pra gente. Pedro, não leu meu superchat? Não, seja por isso, deixa eu ler agora o seu comentário aqui pra gente. Muito obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui conosco. Ele mandou aqui, assisti o vídeo da menina, acho que tá falando da Mariana, compartilhei no Twitter e me inscrevi no canal com o sininho ativado para futuros sucessos. Olha o pessoal aí divulgando a Mari, muito bom. Eudenia da Silva mandou aqui um rostinho super fofo. O David Arcade mandou aqui pra gente que a vacina francesa é a Kitivera. Exatamente, vai ser a mesma que eu vou tomar. Mesmo porque, gente, esse negócio, mas a AstraZeneca faz mal. Você foi uma juventude que tomou balalaica no bairro da Liberdade, que eu sei. Então, se você aguentou porre daquilo, você aguenta a vacina da AstraZeneca. Deixa eu pegar aqui, ó. Antonieta Bauab mandou aqui do Deltan. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. O Lujuína mandou aqui um hipopótamo super fofo. Deixa eu pegar aqui também a Maria Beatriz falou do Vini. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. Mário Cortez, olha aí, lembrando uma coisa importante: a direita usa disparo em massa, eles têm que ser detidos no uso desses artifícios ilegais. As ações da direita na internet são ilegais, regadas por muito dinheiro. Não é esse o caminho. Pegando essa discussão que ele levantou aqui, Dr. Pedro e Mariana, eu queria saber o comentário de vocês. Não está na hora, ao invés de tirar perfil do ar, as redes serem mais transparentes quanto ao alcance das publicações? E o algoritmo? Porque isso não é público. Isso é um segredo dos caras. Eles têm um interesse em não ser público, né? Eles querem que não seja público para eles ficarem mexendo o seu alcance e você poder ter que pagar para alcançar, porque parece que agora, eu não faço as coisas profissionalmente nem nada assim, né? Mas parece que agora chegar mesmo nas pessoas tem sido mais com alcance pago do que
que está muito difícil chegar organicamente nas pessoas, né, pelas redes, que eles ficam eu trabalho com isso realmente, normalmente, principalmente ação de marketing, que aí é uma ação limitada num determinado período, se você não paga é muito difícil. Site jornalístico às vezes tem uma base maior, aí você consegue atingir aquele público mais vezes, mas é um problema mesmo. Mas eu acho que tem limites, né? O problema todo é que, assim, você liberou, pagou, ganhou alcance, vira o que a gente está vivendo, né, doutor Pedro? A gente está tem uma nova forma de capitalismo no mundo, desde o fim dos 70, né, que é o capital financeiro, o tecnológico e o militar como capitaneando o sistema, né? E é uma ousadia em termos históricos na humanidade muito grande. Esses caras querem dominar totalmente a percepção das pessoas e passar a ser uma máquina produtora de desejos. É muito interessante isso, é uma forma muito autoritária. Porque não é que há uma inversão da regra da demanda e da oferta e da procura, né? Não é mais a procura que produz oferta, é a oferta que produz procura. Isso porque o capitalismo se expandiu para o mundo, né, levando o capital industrial para a Ásia, etc., mas também se expandiu para dentro da gente, produzindo desejos mesmo. Quem é que consegue imaginar, Pedro, uma história está mais especial na geração de vocês, uma história de amor sem Hollywood? Sem se imaginar um personagem de uma comédia romântica de Hollywood. Quer dizer, essa gente dominou a subjetividade e a percepção. Então, é impressionante. A gente é uma espécie de um Matrix, assim. Então, eu acho que a saída nossa está na política, na polis. A gente tem que fortalecer a política. Há um grande conflito entre poder econômico / tecnológico, poder financeiro / tecnológico e política, onde eles querem dominar a política, porque é essencial para eles se reproduzirem, mas nós temos que fortalecer a política no sentido democrático, né? Radicalizar a democracia e usar da política para controlar essa gente. Se a gente não fizer isso, nós vamos ter muito problema no futuro. Nós vamos ter empresas privadas dominando a comunicação humana e a percepção das pessoas. E pior, né, produzindo desejos de um jeito que aquele que criou a Apple, Steve Jobs, né, ele falava, né, quer dizer, eles não desejam ainda esse iPod, mas eles vão desejar. Eu vou mostrar a eles ou seja, quer dizer, ele fabrica o desejo. Quer dizer. Então, ele tinha consciência disso. É muito interessante, inclusive, como é um jeito inteligente. Ele tinha consciência disso. O capitalismo... Eu não sei se vocês sabem essa história. Sabe o botão curtir do Facebook? Ele foi elaborado, eu sei disso porque eu fui numa palestra dele em 2008. O Mark Zuckerberg foi numa reunião fechada com jornalistas aqui em São Paulo. Eu estava lá. Ele fala que nem um robô humano. E ele colocou essa ferramenta curtida porque ele tinha estudado psicologia nos Estados Unidos e ele sabia que as reações das pessoas são muito mais rastreáveis e muito mais engajantes quando elas são mais simples. Comentar dá muito trabalho. O cara tem que sentar, tem que racionalizar um comentário, ele tem que fazer um tipo de coisa. O botão curtir é um clique. É verdade. Eu já consigo dizer num único ato que eu gostei daquele post, ou que eu odiei, ou que aquilo me chamou a atenção. E aí você transfere isso para os outros botões que a gente tem em redes sociais hoje em dia, que é compartilhar. Você simplifica todas as emoções humanas. É um artifício muito perigoso isso. E eles penetram mesmo, não é só a rede social, é uma máquina de guerra comunicativa, né? Deleuze, Guattari, essa turma já pensava isso desde os 80. É uma máquina comunicativa que envolve o cinema, que envolve Globo, que envolve redes sociais. É um processo de querer moldar a percepção. Dos fatores fundacionais da modernidade, do iluminismo, é o pensamento de Etienne de La Boétie. E a grande sacada do Etienne não é as respostas que ele dá no livro dele sobre a servidão voluntária, é a pergunta que ele faz. Até ele, toda a tradição da filosofia política pensava a tirania a partir do ponto de vista do tirano, né? Do que é o tirano, o que o caracteriza. E ele passa a colocar outra questão: por que nós nos submetemos ao tirano? Ele vai chamar isso de servidão voluntária. Marx vai desenvolver isso num outro conceito, que é o de ideologia, né? Weber vai tratar como consenso, mas a realidade é que você não tem só
poder sobre o mundo, governamentalidade, como fala o Foucault, governar a vida dos outros, você não realiza isso só com o uso da força física, só com o poder de polícia, que falou a Mari. Você demanda, porque não tem força física suficiente para poder conter a sociedade como um todo. Então você demanda que as pessoas adiram, que as pessoas sirvam voluntariamente ao poder. Para isso elas têm que subjetivar, como fala Foucault, valores, pensamentos e interesses de quem comanda. Essa é uma máquina extremamente aperfeiçoada para fazer isso. Só há um modo de conter esse elemento tirânico dela, que é a política. É a gente se organizar e fortalecer o Estado como aparato de controle disso. Porque, pelo menos, o Estado, nós temos um controle malemolente, mas temos alguma chance de controlar. Você tem espaço público, né, professor? Porque senão Isso. só sobra o espaço privado. E aí o espaço privado é o espaço da empresa, gente. Você pode ser desligado a qualquer momento. É uma espécie... Você usou uma analogia muito boa que os bolsonaristas costumam usar errado. É o filme Matrix. Só que ao invés das pessoas pegarem a Red Pill, que te libera para a realidade, são várias pessoas pegando a Blue Pill e continuando sedadas e felizes, assim, no seu mundo mágico que você vive lá com seus seguidores. Mari, não sei se você quer comentar a respeito disso, se tiver alguma coisa para acrescentar, vou passar mais algumas perguntinhas, a gente já fecha aqui. Não concordo com tudo que foi colocado, então. Ó, o Luiz Alberto Benevides mandou aqui, eu não conhecia a Mariana, se é especializada em violência de gênero, podia dividir uma live com a Laura Sabino, que é vítima constante de shaming com fakes. Você topa para fazer uma live sobre isso, Mari? Topo, claro. Eu já cheguei até a conversar com ela. É um absurdo o que fazem com ela. É um absurdo, gente. Ela pega vídeos pornôs e com uma mulher que seja ruiva, de cabelo de pele branca, e aí colocam, porque parece, ficam falando que é ele divulgando como se fosse ela, né? E aí, enfim, a partir dessa sociedade que a gente tem, que já também coloca a mulher que desempenha esses trabalhos sexuais num lugar muito ruim, né? Que tem uma série também de preconceitos com as mulheres que desempenham trabalho sexual, e aí pegam e colocam para uma mulher que não é, no caso da Laura, né? Colocando como se ela estivesse fazendo e detonando a imagem dela, ela sofrendo maior perseguição com esse tipo de coisa. Não... É muito difícil, né? Eu tava pensando nisso esses tempos, porque eu tava lembrando de uma colega me contando, eu tava pensando logo antes da live, inclusive, uma colega me contando que tava fazendo um vídeo e alguém com um perfil fake virou e falou, mas você transou com o seu chefe, por isso que você chegou aí, né? Coisas que acho que a maioria das mulheres que se posiciona já ouviram, né? E é muito doido isso, como é uma reação da sociedade toda vez que as mulheres elas tomam algum lugar, ocupam algum lugar de poder, estão em algum lugar de destaque, falam sobre o assunto político, tomam o lugar público e o lugar político, como a Laura faz e faz muito bem, né? É muito, muito doido como tentam atacar a gente no lado da sexualidade, no lado dessa vivência que é proibida para as mulheres, né? Que é a vivência do que é sexual e tudo mais. Então, se cria que existe um padrão que a mulher tem que seguir, né? De uma mulher absolutamente abnegada ao lar, e toda vez que a mulher não é assim, ela é colocada como a puta, né? E a partir disso ela é absolutamente desqualificada e não tem esse lugar simbólico de respeito, né? Do que seria uma mulher de respeito, é tirado isso, né? Então toda vez que querem atacar a gente, colocam a gente naquele lugar, porque aí sai da razão, né? Sai do argumento pela razão e passa a ser um argumento para tentar desqualificar a qualquer ponto. Não é ela que estava nos vídeos, mas se fosse ela, qual o problema, entendeu? Dela fazer um vídeo, se tivesse num consentido e tudo mais, qual que é o problema, entendeu? Então é muito doido isso, né? Como para nos atacar, chegam nesse lugar que é o lugar do tabu para as mulheres, que é o lugar do sexo, que é o lugar, o debate sobre prostituição, que é, enfim, né, tudo isso. Então, é muito, muito doido isso. Ela realmente é bem alvo, assim, como diversas mulheres que ocupam o lugar da politica são, né? Muito, muito sintomático, sabe? Eu não conheço uma mulher de esquerda que não tenha passado por algo. Na verdade, nenhuma mulher. Estou dizendo de esquerda que a gente lida mais no cotidiano, mas
Toda mulher que eu conheci já passou por isso. Cida Silva mandou aqui um emoji super fofo aí de 100%. A Maria Edna Fortinari, exato, tem que passar pelo crivo do judiciário, trata-se de um serviço sujeito às normas do Marco Civil. É isso, e eles não respeitam absolutamente nada. Rosemary Costa também aqui. E eu não contei para vocês o que eu pensei quando eu vi a palestra do Zuckerberg falando do botão like. Eu falei a seguinte besteira, 2008. Falei, esse negócio de Facebook nem vai pegar, aqui a gente usa Orkut. Falei essa merda, deu um ano. Não estava mais usando Orkut, já estava no Facebook. E cá estamos. Mari, professor Pedro, obrigado pela participação de vocês. Tem alguma coisa que a gente perguntou que vocês queriam falar e não foi tocado? Queria só dizer que tem um cupom de desconto para compra do livro, que é Mari Serrano 10. Então, 10% de desconto aqui para quem está assistindo a live, para comprar o livro, fortalecer o corre aqui das LGBT. Importante. Então, falar desse assunto. Ó, eu tô jogando o link mais uma vez aqui para vocês acompanharem, comprarem o livro. Olha lá, Sara Góes, eu ainda acho que o Orkut é melhor. Tamo junto, Sara. Também achava o Orkutão legal, mas aí o Orkutão foi sendo substituído. Vida longa e próspera, gente. Obrigado, professor Pedro Serrano. Obrigado, Mari. Até mais, gente. Tchau, tchau. Gente, bom